Bom dia. A Rádio Clube Penafiel acredita na importância do esclarecimento das diferentes propostas políticas e modos de gerir a coisa pública nos municípios do Tâmega e Sousa para as próximas eleições autárquicas de 2017. Como tal, exemplo do que aconteceu em 2009 e 2013, a RCP convidou todos os candidatos a presidentes de Câmara dos municípios abaixo indicados para um ciclo de debates que transmitirei segundo os municípios indicados, tentando dessa forma que os mesmos funcionem como um facilitador na decisão dos eleitores no próximo dia 1 de outubro. Este ciclo de debates que a Rádio Clube Penafiel tem vindo e continuará a levar a cabo inclui Amarantes, é realizado no passado dia 14, Lousada, ontem, dia 18, hoje, onde estamos no Marco Canaveses, no Auditório Municipal, amanhã em Paredes, quinta-feira em Passos Ferreira e sexta-feira em Penafiel. Assim, a RCP prossegue hoje, então, este ciclo de debates, com os candidatos a presidentes às eleições autárquicas de 2017, dando voz aos candidatos à presidência do município de Marco Canaveses, que cumprimento aqui a todos, muito bom dia a todos, e que apresentarei já de seguida. Assim, o sorteio indicou um posicionamento na ordem de intervenção e que, na mesa onde nos encontramos, foi provavelmente seguida também. À minha esquerda, em primeiro lugar, o candidato do PSD, José Mota, posteriormente Isabel Baldaia, da CDU, Nuno Leite, do Bloco de Esquerda, Cristina Vieira, do Partido Socialista e Paulo Teixeira, candidato pelo CDS. Estes são os 5 candidatos a presidente de Câmara do município do Marco de Canaveses, aqui conosco, e que vão debater aquilo que consideram como premente, necessário e útil para esclarecer os eleitores do Marco Canaveses. Gostava ainda de deixar uma palavra de apreço para a disponibilidade de abertura encontrada para a utilização aqui do Auditório Municipal, muito obrigado, para permitir a emissão em direto deste debate na sintonia de Rádio Clube Penafiel em 91.8 ou também quem deseja acompanhar pelo Facebook da própria rádio. Posso ainda acrescentar que o debate terá reposição nas ondas da Rádio Clube Penafiel a partir das 21 horas de hoje e a possibilidade de, posteriormente, através do podcast ou do site da rádio, poderem aceder na íntegra a este debate. Importa referir a metodologia seguida para o mesmo, que é da única e exclusiva responsabilidade da rádio, e assim sugerimos às candidaturas que apresentassem até 4 assuntos distintos passíveis de serem tratados. A ordem de intervenção foi realizada por sorteio, vai rodando de assunto para assunto entre os diferentes candidatos. Os tempos tentaremos que sejam uniformes, obviamente haverá diferenças de segundos, pelo que, de certa forma, também sugiro aos presentes a possibilidade de gerirem o tempo da forma mais eficaz para que se possa, se possível, tratar o máximo de assuntos possíveis. Queria ainda acrescentar que o Marco Canaveses é um concelho com cerca de 53.500 habitantes e 46.500 eleitores serão aqueles que poderão decidir no próximo dia 1 os destinos autárquicos deste município onde nos encontramos agora para realizar este debate no âmbito do ciclo de debates autárquicas 2017. Vamos então dar início ao debate. Vamos fazê-lo vamos começar por tratar o processo Águas do Marco, foi assim denominada o assunto pela candidatura que apresentou. A candidatura que apresentou foi a candidatura do Partido Social Democrata, aqui connosco José Mota, e assim sendo, convido a fazer a abertura deste debate, começando por tratar este assunto que trouxe para a mesa e para o debate. Muito bem, muito bom dia. Começo naturalmente por cumprimentar a Rádio Clube Penafiel e felicitá-lo pelo debate que hoje promove. Para nós também é um gosto poder participar nessa ação de cidadania, como foi referenciado, e que nos permite também chegar junto da população para esclarecermos quais são os nossos propósitos em termos eleitorais. Cumprimento naturalmente os colegas de mesa, os candidatos pela CDU, Isabel Baldaia, pelo Bloco de Esquerda, Nuno Leite, pelo Partido Socialista, Cristina Vieira, e pelo CDS, Paulo Teixeira. Muito bom dia a todos. E, naturalmente, cumprimento também todos os marcoenses que nos ouvem aos microfones da Rádio Clube de Penafiel. Iniciando então o debate, eu gostaria de referenciar no tema que identificamos para início de debate, Águas de Marco, o seguinte: importa esclarecer verdadeiramente a população de que o processo Águas de Marco decorre de uma determinação que foi contratualizada em 2004 pela governação autárquica à época, liderada pelo Sr. Avelino Ferreira Torres, do CDS-PP, e que decidiu privatizar a água e o saneamento no Marco de Canaveses. E foi a partir daí que um conjunto de dificuldades se veio amontoando, tendo em consideração um contrato leonino que, de modo algum, defendeu os interesses da população do Marco e o interesse, em particular, de cada um dos marcoenses.
E digo isso essencialmente porque estão consagrados no contrato, de facto, elementos altamente críticos, nomeadamente aqueles que decorrem de um conjunto de cláusulas que não permitem à Câmara, em determinado momento, pôr em causa já o processo que vinha sendo iniciado. Recordo que o contrato foi celebrado em dezembro de 2004, a empresa começou a operar em maio de 2005 e nós tivemos eleições em outubro, o que permitiu que praticamente um ano estivesse já decorrido sobre o contrato e, portanto, o meio ano que teria sido possível pôr em causa a formalização do contrato já tinha sido ultrapassada. Em todo caso, o Executivo do PSD, que entretanto tomou posse na sequência das eleições autárquicas de 2005, encetou desde logo um conjunto de negociações com a empresa no sentido de, como nós dissemos, repor o interesse público e encontrar outras formas de equilíbrio para a concessão. Na dificuldade de obter este equilíbrio, nesta aceitação por parte da empresa, a Câmara Municipal de Marques de Canaveses, liderada pelo PSD, decidiu, nos termos do contrato, fazer uma modificação unilateral. E em que é que consistiu essa modificação? E importa esclarecer isto verdadeiramente. Essa modificação consistiu essencialmente em baixar o tarifário para os clientes domésticos e, essencialmente, para os comerciantes também, num valor muito próximo de 30%. E, portanto, se hoje ainda nós ouvimos dizer que as tarifas da água e do saneamento e as ligações no marco são muito caras, e são verdadeiramente, é bom recordar que se não tivesse havido a modificação unilateral do contrato, essas tarifas seriam ainda mais caras. E, portanto, perante um contrato que estava celebrado e que a empresa tem o direito de reivindicar do ponto de vista daquilo que foram as garantias que lhe foram transmitidas, na nossa ótica abusivas, mesmo assim, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, na modificação unilateral, baixou o tarifário para os munícipes, para as empresas, em valores próximos dos 30%. Quer isto dizer, por exemplo, que hoje, quando se diz que uma ligação de água e de saneamento de uma vivenda particular custa a um marcoense 1.500 euros pagos à empresa das águas, quer isto dizer que se nós não tivéssemos feito a modificação, a pessoa, em vez de pagar 1.500, pagava 2.000 euros. Portanto, quando ouço dizer que a Câmara fez mal em fazer uma modificação lateral do contrato, eu gostava de dizer que a Câmara fez bem, porque ao fazer a modificação baixou o tarifário e baixou os encargos para os marcoenses. Importa depois dizer que, malgrado essa situação e a dificuldade que decorreu da não aceitação por parte da empresa e a convocação de um tribunal arbitral, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses tem vindo a encetar um conjunto de negociações e de diálogo com a empresa acionista, no sentido de fazer o resgate da concessão, como nós temos dito, e esse resgate está em curso, no sentido de que a Câmara do Marco tem também em paralelo a negociação com a parceria para a gestão das baixas e com a alta no universo das empresas das águas de Portugal, para integrar essa parceria juntamente com os municípios de Amarante, de Felgueiras, de Lousada. Esta era a questão que eu gostava de introduzir em primeiro lugar para esclarecimento da população, para que não haja qualquer dúvida a respeito do processo das águas do mar. Muito bem. Escutado José Mota, candidato a Presidente de Câmara pelo Partido Social Democrata, poderemos então ouvir Isabel Baldaia, candidata pela CDU, Coligação Democrática Unitária. Muito bom dia. Queremos agradecer à Rádio Clube Penafiel pela organização deste debate. Cumprimento os colegas de mesa dos outros partidos aqui do painel aqui presente e cumprimento os ouvintes da Rádio Marquise. Como é sabido, para a CDU a nível nacional, a água é um bem público que nunca deveria ser privatizado. Portanto, nós defendemos em todo o país a gestão pública da água. A concessão da água a esta empresa foi uma medida muito negativa para a população de Marco de Canaveses, que foi concretizada pelos partidos que estavam então no poder. Para nós é urgente o resgate e a exploração da água para a gestão pública ao serviço dos interesses da população. Durante estes 12 anos não foi possível chegar a um entendimento ou reverter este processo das águas. A alteração unilateral do contrato, que agora o engenheiro José Mota teve a ocasião de referir, de facto baixou as tarifas de água para os utentes, mas custou à Câmara a quantia de 16 milhões de euros.
Portanto, não podemos esquecer quando é que esta concessão foi feita e agora achamos que estamos em condições de renegociar ou de reverter a situação através da saída do processo de reequilíbrio financeiro, que a Câmara do Marco agora conseguiu sair do processo de reequilíbrio financeiro e negociar um empréstimo, e então penso que estará em condições de reverter esta situação. Agora, sem provocar, portanto, a opinião da Câmara já foi ouvida, o engenheiro José Mota já esclareceu, e queria deixar uma pergunta, e espero que eu não entenda isto como uma provocação ao Dr. Paulo Teixeira, porque o Dr. Paulo Teixeira defendeu no Jornal Notícias que já tem acordo para prolongar a concessão da água. E eu queria saber em que condições, se vamos ter uma concessão durante mais anos e os marcoenses vão pagar a estes preços por mais anos a água e o saneamento. Muito bem. Isabel Baldaia encerra a sua intervenção deixando uma dúvida a Paulo Teixeira. Ele, neste painel, nesta ordem, será o último a pronunciar-se sobre esta temática e certamente terá, se achar por bem, possibilidade de responder. Nuno Leite, Bloco de Esquerda, sobre esta temática. Bom dia a todos. Queria antes de mais agradecer o convite da Rádio Clube Penafiel para este debate e como é claro, como em todo o país, o Bloco de Esquerda está aberto para conversar e para tentar resolver os problemas da nossa sociedade e principalmente neste caso de Marco Canaveses. Nós temos que recuar 12 anos para falarmos deste assunto. Há 12 anos atrás, o CDS-PP, neste caso, apoiando o movimento independente, era liderado por Abelino Ferreira Torres. Mas, quando este contrato foi celebrado, não era Abelino Ferreira Torres que estava no poder, era Norberto Soares. Foi ele que assinou o contrato e foi ele que nos pôs nesta situação. Temos da água mais cara no país, temos também, em termos tanto de saneamento como de água, uma percentagem de 38% do Conselho, a cobertura no Conselho. Muito pouco, como disse Catarina Martins, é uma vergonha, é mesmo uma vergonha no século XXI. E este contrato foi feito por Norberto Soares, que por acaso, 12 anos depois, é apoiado pelo PSD na Junta de Freguesia de Solhães. E durante 12 anos ouvimos a conversa que não há dinheiro porque temos uma herança, ou herdamos uma herança de Abelino Ferreira Torres. É verdade. Mas não pode ser desculpa para tudo. E nós, 12 anos depois, esquecemos-nos que andámos 12 anos a dizer que foi Abelino Ferreira Torres o problema de tudo no mar e apoiámos o número 2 dele a uma freguesia. Isto não pode acontecer. Passado 8 anos, e isto dizia no contrato, estava presente no contrato, a empresa propôs-se a cobrir o nosso Conselho em 80%, tanto em água, fornecimento de água, como saneamento. Como vemos, passados 12 anos, isso não foi feito. E o contrato podia ser rasgado, podia ser cortado, porque a empresa não cumpriu com os valores que dizia. E agora, passados 12 anos, problema não resolvido, temos o Tribunal de Contas que considerou, como o Sr. José Mota disse muito bem, perfeitamente leonino o contrato de concessão do fornecimento de água às águas do mar, em virtude de apresentar uma clara desvantagem para os munícipes, com uma fabulosa taxa de remuneração dos acionistas de 12,36% ao ano. Aliás, os municípios têm visto o preço da água sempre alto, contrariamente ao que fora prometido. Na verdade, o contrato estabelecido previa alcançar o número de utilizadores que não se verificou. Isto tudo para dizer o quê? Nós, se o Tribunal de Contas nos diz que o contrato está aqui em virtude de apresentar uma clara desvantagem para os municípios, então não interessa este contrato. Ou renegociamos, ou remunicipalizamos as águas do Marco. Por isso, nunca
as águas, sendo um serviço público, podem ser privados, não devem ser privados, e são um direito de todos. Sendo assim, o fornecimento da água, como tem trazido vários prejuízos aos municípios, nós queremos e propomos a remunicipalização do fornecimento da água urgente e já me está a pôr nervoso. Não, peço desculpa. Apenas para que tenha uma noção do Eu sei. Mas este é um assunto que eu não pus este assunto nos nossos pontos, porque este é um assunto muito importante e muito grave no Marco. Está no número 2 dos seus assuntos, Exato, água e saneamento. Exato, mas não pus porque achei que toda a gente ia pôr e então seria um assunto que nós iríamos discutir. Não é o mais importante, mas para mim se calhar é o mais importante. Pronto, a única solução para terminar é exatamente essa, é remunicipalizar o serviço e em base no Tribunal de Contas consideramos que este contrato tem que ser terminado e a Câmara tem que voltar a ter o serviço das águas. Muito bem. Escutado Nuno Leite, do Bloco de Esquerda, será pertinente perceber que Cristina Vieira, do Partido Socialista, trazia também água e saneamento, supondo que possa ser similar à forma como a candidatura do PSD apresentou, que era o processo Águas do Marco, no seu segundo tema a tratar, portanto, penso que também será pertinente. Faça favor. Muito bem, eu queria também cumprimentar os ouvintes da rádio, os presentes, os nossos intervenientes, e agradecer também esta oportunidade de podermos hoje estar aqui a debater estes assuntos que são para nós também de grande importância para o Concelho de Marcanaveses. Em primeiro lugar, eu queria dizer que era inaceitável que em pleno século XXI termos no Concelho e de forma recorrente tratores a despejar fossas e a termos esgotos a céu abertos ou a correr para as linhas de água. É inadmissível no pleno século XXI, em 2017, termos esta realidade no Marcanaveses. Este é também um grave problema de saúde pública, é preciso que as pessoas percebam isto, não é só uma questão jurídica de um processo, e este processo em relação ao qual, nestes 12 anos de governação PSD, não foram suficientes nem capazes, este Executivo, de providenciar uma solução. Não posso aceitar o facto de que, em vez de uma taxa previsível de cobertura de água de 85% e de saneamento de 75%, tenhamos hoje índices atuais de cobertura de 45% e 41%, respectivamente. As taxas de 85% e 75% foram uma promessa do PSD quando modificou unilateralmente o contrato. É indecoroso. Estamos com 45% e 41%. O atual Executivo, liderado pelo Dr. Manuel Moreira e tendo como vereador o engenheiro José Mota, que é hoje candidato, não conseguiu resolver este problema e, pior ainda, modificou unilateralmente o contrato numa decisão baseada em critérios populistas que lesou o Concelho. O que fizeram foi baixar a água um ano antes das eleições para tentar angariar votos. Em resultado dessa decisão irresponsável, o montante da indemnização a pagar às águas do Marco atingia, as contas feitas em 2015, 21 milhões de euros. E dizer também que o Partido Socialista, em relação a esta modificação unilateral do contrato das águas do Marco, disse, aliás está escrito na sua declaração de voto, que o PSD foi o único responsável por esta decisão unilateral. O PSD não ouviu o Partido Socialista nem o envolveu na decisão e, nessa medida, a responsabilidade política por tal decisão é totalmente do PSD. Está escrita na declaração de voto do Partido Socialista à altura. Há duas coisas que eu gostava de perceber. O Sr. Engenheiro José Mota diz-nos aqui que, de facto, o contrato era leonino. O contrato foi o CDS que o fez, mas como aqui foi dito muito bem, a pessoa que fez o contrato hoje até é apoiada por eles na freguesia de Soalhães. Também não percebo como é que durante muito tempo o contrato foi designado como um contrato leonino, muito mal feito, que não defendia os interesses dos marcoenses, e hoje o PSD está exatamente ao lado das pessoas que redigiram esse contrato. E diz também que a modificação unilateral que fizeram em 2008 foi para repor o interesse público. E eu gostava de saber, Sr. Engenheiro, de que forma é que vocês, com essa modificação, conseguiram repor o interesse público? Porque era preciso que as pessoas percebessem quanto é que cada marcoense vai pagar do seu bolso pelos 21 milhões de euros que vamos ter que indemnizar a empresa. E também era preciso que os marcoenses percebessem quanto é que vai custar, quanto é que custou a cada marcoense o valor que vocês gastaram em assessorias jurídicas neste processo, porque nunca tornaram público as centenas de milhares de euros que gastaram em assessorias jurídicas. E também era preciso que nos dissesse, porque já o disse aqui aos microfones da rádio, que vai resgatar a água. E aquilo que está no contrato é que a cláusula do resgate são 27 milhões de euros. E por isso, se vão resgatar a água, vamos ter que pagar 27 milhões de euros à empresa, nós, marcoenses, por culpa vossa, porque modificaram unilateralmente um contrato sem as devidas negociações. E eu gostava de saber, porque eu sei e vou dizê-lo, porque o contrato de hoje, que existe e que está em cima da mesa,
A concessão da água foi feita por 35 anos. A concessão que os senhores querem fazer, a posteriori, é por 50 anos. E por isso, Sr. Engenheiro, era preciso dizer ao povo do Mar Canaveses que estes 21 milhões de euros que se vão ter que pagar de coima ou de indemnização, de indemnização às águas do Marco, se forem pagos, é por responsabilidade vossa porque modificaram unilateralmente o contrato numa decisão baseada, como já disse, em critérios populistas. Esta é a solução A. A solução B é fazer aquilo que o senhor disse, que é resgatar a água, e está escrito no contrato que se resgatarem a água têm que lhe pagar 27 milhões. Por isso, a responsabilidade no plano A e no plano B é sempre vossa. E eu gostava que também nos dissesse, de facto, Sr. Engenheiro, se a Câmara Municipal se diz tão interessada em resolver o problema e até diz que tem que repor o interesse dos marcoenses, o interesse público, quando eu não vejo aqui a repor interesse público nenhum, só vejo aqui a agravar a situação financeira do município, eu gostava que me dissesse, o Sr. Engenheiro conhece o artigo 44 do Decreto de Lei 149/2009, porque esse decreto diz que, neste caso, a Câmara Municipal teria que ter criado uma comissão de acompanhamento da concessão, constituída por 3 elementos, para acompanhar a concessão. E os senhores nem sequer nunca criaram esta comissão de acompanhamento, nem sequer quiseram acompanhar a concessão. Escutado a Cristina Vieira, do Partido Socialista, o último por sorteio, naturalmente, será primeiro noutros momentos, Paulo Teixeira, do CDS, a propósito então desta temática trazida a debate pelo Partido Social Democrata. Muito obrigado, bom dia à Rádio Comercial e aos seus ouvintes, aos companheiros de mesa, a todos os presentes. O problema da concessão das águas do Marco começa exatamente há 12 anos, quando é assinado, e depois quando em 2005 é prometido aos marcoenses que vai ser resolvido através deste jornal, uma equipe liderada pelo Dr. Manuel Moreira, onde o Sr. Engenheiro José Mota também fazia parte, e 12 anos depois estamos na mesma. Estamos com este primeiro semestre com 1034 serviços de limpeza de fossas no Mar de Canaveses, estamos com 38% de abastecimento de água, contra, por exemplo, Baião 63%, Amarante 71%, e o que é que nós temos? Temos daqui para a frente resolver este assunto. Temos uma decisão judicial de 21 milhões de euros, que a Câmara, pela primeira vez, na página 12 do seu relatório de gestão, informa aos marcoenses que tem que fazer esta provisão para pagar, e temos um resgate que foi feito às águas do Marco, e que a Câmara se dizia que ia fazer um investimento de 25 milhões de euros. O que é que fez? 2,5 milhões. Por isso, o que é que nós temos em cima da mesa neste momento, qualquer que seja o futuro Presidente da Câmara do Marco? É uma decisão de um tribunal para pagar 21 milhões de euros e mais 22 milhões e meio de euros para investir. E por isso é que a doutora Isabel Baldaia responde já diretamente, nós estamos num colete de forças que fez com que, a par de outras reuniões que fiz no Conselho, pedi uma reunião às águas do Marco, para me inteirar exatamente todo o processo e de me documentar com todos os documentos, apesar de eu acompanhar este processo há 12 anos, quando alertei o Dr. Manuel Moreira que ele se entrar num colete de forças, onde pôs um cartaz 8x3 a dizer que ia rasgar o contrato de concessão, aprovado na Câmara, Assembleia Municipal e Tribunal de Contas. E por isso é que 12 anos depois este problema não está resolvido, tem que se resolver. Temos um caso aqui bem perto, que uma Câmara do PSD, e o PSD não pode ter duas versões, não pode dizer em Passos Ferreira faz concessão, o CDS, porque é o CDS no Marco fez concessão, já é diferente, não. O PSD em Passos Ferreira fez uma concessão, antes de entrar o Dr. Humberto Brito na Câmara pelo Partido Socialista, e em 4 anos conseguiu resolver o problema que tinha também lá a concessionária, que por acaso o maior acionista também é o mesmo, Mar Canaveses, pedia 101 milhões de euros. E o que é que o Dr. Humberto Brito conseguiu, muitos meses antes de chegarmos a este ponto? Conseguiu a redução da tarifa de água para metade, conseguiu acabar com a taxa de disponibilidade, conseguiu garantir uma tarifa de água para os comerciantes muito mais eficaz. Há uma Câmara do Partido Socialista que resolveu um problema deixado pela Câmara do PSD. E por isso nós aqui estamos a falar para as pessoas e pelas pessoas, porque efetivamente é inadmissível neste momento que haja uma decisão judicial para pagar e o problema não está resolvido. Mas ouvi falar já várias vezes o engenheiro José Mota de um pré-acordo. O que é que existe neste momento? E o engenheiro José Mota sabe que no dia 30 de setembro de 2016 o Dr. Manuel Moreira informou as águas do Marco que estava disponível a pagar 13 milhões, quando eles tinham 21 milhões de euros para pagar, para receber. Há algum fornecedor, há alguém neste mundo, sabe que tem uma decisão do tribunal que vai receber 21 milhões de euros e tem uma proposta de 13 milhões, mais desses 21 milhões, queria só corrigir a doutora Isabel Baldaia, 16 milhões são de capital e 5 milhões são de juros. Aqui os juros poderão ser
associados, mas são efetivamente 21 milhões de euros. E o que é que a Câmara fez? A Câmara, em 12 de janeiro de 2017, a Câmara Municipal fez a última proposta às Águas do Marco. Neste momento, o Presidente da Câmara já nem é recebido em Portugal. Como ele disse na última Assembleia Municipal, tem que ir à Espanha, porque já não é recebido em Portugal, porque não conseguiu em 12 anos ter um diálogo e ter uma resolução deste problema. E, meus senhores, este problema, neste momento, não pode passar por outra situação que não seja a renegociação do contrato e seguirmos o exemplo do Passos Ferreira, que está aqui à vista. Posso deixar aqui o desdobrável deixado pela Câmara Municipal a partir de maio deste ano, que reduziu para metade o preço da água e acabou com a taxa de disponibilidade. Em relação à adesão às Águas de Portugal, isto é uma falsa questão. Eu fui Presidente das Águas de Ouripaiva, Presidente da Assembleia Geral durante 12 anos. Incubava Felgueiras e Lousada. Qualquer município que queira aderir a esse sistema faz a sua proposta, vai à Assembleia Geral. Foram muitas as vezes que eu fiz convocatórios à Assembleia Geral para que os municípios aderissem. Agora, não podemos estar aqui. Eu sei, vão dizer que o governo do PSD tinha uma proposta para privatizar as Águas de Portugal, aí o PSD já era importante privatizar as Águas de Portugal, e agora só que o Partido Socialista está no governo, entendeu devolver outra vez aos municípios aquilo que era a versão anterior, já não é possível, não gostam de falar nisso. Mas é uma verdade, o PSD, com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, quis privatizar as Águas de Portugal, por isso é que os chineses andaram a comprar aqui concessões, porque senão não podiam concorrer à privatização. E ainda bem que o Dr. António Costa devolveu outra vez ao sistema inicial aquilo que existia. Por isso é fácil aderir às Águas de Ouripaiva. Adiram às Águas de Ouripaiva, às Águas do Norte, e conseguem resolver isto. Agora, não podemos adiar mais 12 anos, porque aquilo que o PSD promete para os marcoenses neste momento é mais do mesmo. É continuarmos com um processo em tribunal, é não resolver isto, e para daqui a 12 anos estamos todos no mesmo. Foram as palavras de Paulo Teixeira, candidato a Presidente de Câmara pelo CDS. Naturalmente, suponho que poderão haver vontade de fazer acrescentos ao já debatido. Não sei se alguém deseja acrescentar. O candidato José Mota, do Partido Social Democrata, sente necessidade de o fazer. Faça favor, esteja à vontade. Bom, eu queria essencialmente repor a verdade de algumas afirmações que aqui foram ditas e aproveitar também para conciliar alguns aspectos que foram ditos pelos vários candidatos que vêm ao encontro daquilo que o Executivo do PSD fez. De facto, em primeiro lugar, gostava de dizer que não há nenhuma decisão do Tribunal que condene em 16 milhões, porque o que aconteceu é que a Câmara Municipal recorreu e o Supremo Tribunal Administrativo aceitou o recurso da Câmara Municipal. Portanto, a única coisa que há nas contas da Câmara é uma provisão, porque tem a ver com normas legais. Portanto, não houve condenação ainda nenhuma transitada em julgado. Há uma decisão de um tribunal arbitral com o qual o município não concorda e que levou a que nós recorrêssemos para os tribunais públicos, e há uma decisão de aceitação por parte do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, não há ainda decisão nenhuma. Primeira questão, para repor a verdade. Segunda questão, o PSD nunca disse que rasgaria o contrato. O que o PSD sempre disse, e está escrito, foi que iria reavaliar o contrato. Quem disse que ia rasgar, Dr. Paulo Teixeira, foi outro candidato que não o do PSD. Era bom que o senhor se informasse para não induzir em erro os marcoenses. Quanto à questão do investimento, também queria corrigi-lo, dizendo que o município de Marco Canaveses fez 8 milhões de euros de investimento e não os 2,8 que o senhor se referiu. Isso foi só no último mandato. Queria também referenciar que não foi o Sr. Roberto Soares que assinou o contrato de concessão. Quem assinou o contrato de concessão foi o Sr. Avelino Ferreira Torres, foi ouvido em tribunal arbitral, está escrito nas atas e ele próprio disse que se soubesse o que lá estava escrito não o teria assinado. Quem assinou o contrato foi o Sr. Avelino Ferreira Torres, Presidente da Câmara Municipal à época. Dito isto, gostava então de dizer o seguinte: quanto à questão da decisão da parte do resgate, volto a afirmar, e é verdade, há um pré-acordo com as Águas do Marco e naturalmente o pré-acordo foi negociado para acordo entre as partes e tem em consideração a integração no universo das Águas de Portugal em alta e na parceria em baixa para a gestão. E volto a dizer, quando se refere agora à comparação, que estamos a trocar uma concessão de 35 anos por uma de 50, é importante que se diga que o que estamos a participar agora é numa parceria pública em que o município do Marco se associa a outros municípios para gerir a água, mantendo na esfera pública e não mantendo, como o Dr. Paulo Teixeira e a Dra. Ana Cristina aqui defenderam, a continuação de um contrato de concessão com privados. Portanto, o que nós estamos a defender é que o município do Marco, associado aos outros municípios, faça uma gestão pública da água. Quanto à situação
Tribunal de Contas. De facto, é o Tribunal de Contas que diz que o contrato é leonino, tem uma taxa de rentabilidade superior a 12%, que é inaceitável, e, portanto, nós o que fizemos foi ser coerente com a nossa proposta. Nós dissemos que íamos reavaliar o contrato, a empresa não concordou connosco, nós usamos uma prerrogativa legal que o contrato consagra, que é a possibilidade de fazer a modificação, e a modificação teve essencialmente a ver com isto: reduzir a fatura da água, reduzir o encargo para os marcoenses. Essa foi a realidade que os marcoenses já sentiram neste momento no Marco de Canaveses. Com certeza que a integração na parceria para a Baixa com os outros municípios irá permitir trazer outros benefícios, nomeadamente acabar com as famosas taxas de ligação e com os ramais. Por fim, importa só dizer o seguinte: as taxas no marco de cobertura são baixas, pois são. Mesmo assim, nós só no saneamento duplicamos a taxa de cobertura. É que é bom perceber em que ponto nós estávamos lá atrás. E foi a gestão do CDS-PP que deixou o marco nesse estado. De facto, as taxas de cobertura de saneamento eram inferiores a 20% no marco, e neste momento já estão próximas de 50%. Volto também a dizer, já agora, que as taxas só não são maiores porque, dada as taxas de cobertura, dado o tarifário elevado que o marco tem, há muitos ramais que já estão construídos, mas que as pessoas não se ligam, exatamente porque são muito caras as ligações. Mas neste momento a taxa efetiva de cobertura é superior a estes valores. Ela só não é real porque, de facto, as tarifas são tão elevadas que as pessoas, mesmo tendo a hipótese de se ligar, não se ligam. E é também a pensar nessas pessoas que nós temos que decidir rapidamente a questão da concessão das águas do marco. Mas eu gostava de repor alguma verdade, porque foram feitas aqui algumas afirmações que, de facto, não correspondem à verdade. No final, ainda dizer apenas o seguinte: a nossa proposta, de facto, tal como diz o Bloco de Esquerda, é para a remunicipalização das águas. Só que não é numa lógica apenas municipal, mas é numa lógica intermunicipal, partilhando com os municípios que são nossos vizinhos a gestão, tal como acontece em Lousada, tal como acontece em Felgueiras, tal como acontece em Amarante ou em Baião. É exatamente isso que nós pretendemos. E estamos já, como o Dr. Paulo Teixeira disse, nós já fizemos esse pedido de adesão. Estamos apenas a aguardar que nos deem essa resposta. E essa resposta está a tardar porque, como foi dito, de facto, o Governo anterior tinha um modelo de agregação em alta, neste momento o novo Governo tem um modelo diferente. E, portanto, há que arrumar internamente o universo das águas de Portugal e depois nós, naturalmente, faremos a adesão tal como está previsto. Pois bem, desconheço se algum dos presentes deseja fazer algum acrescento, se possível breve, se não, ocuparemos o tempo todo com esta temática, mas não vejo que por mim não terá mal. Então, Isabel Valdaia, por favor. Portanto, eu queria voltar a este tema porque nós não colocámos em primeiro lugar na lista dos temas a escolher a água e saneamento porque sabíamos que mais gente, outros candidatos iriam falar no assunto. Mas eu queria que ficasse claro que para nós, CDU, esta é a questão prioritária. É o que mais faz falta no nosso Conselho, a água e saneamento. A qualidade de vida de um Conselho mede-se pelos níveis de água e saneamento. E quero dizer também que nas autarquias onde a CDU é poder, este problema foi resolvido quase logo a seguir ao 25 de Abril. Eu também, enquanto fui Presidente da Junta de Freguesia de Totosa, e aquilo, nós temos fama de ser K7 e realmente era a nossa K7 nas reuniões anuais com a Câmara Municipal. A primeira prioridade, quando nos diziam as necessidades da freguesia e nós, água e saneamento. Portanto, durante 8 anos em que eu fui Presidente, realmente isto foi a nossa principal preocupação. É verdade o que o engenheiro José Mota acabou de dizer em relação ao saneamento. De facto, foi feita na freguesia de agora Santo Isidoro e Liberação uma rua com saneamento básico nas duas freguesias que ninguém se ligou. Ninguém se ligou porquê? Porque, por exemplo, eu tenho uma fatura para me ligar ao saneamento de 1.232 euros. Isto não é comportável. Um prédio com 2 apartamentos em frente a mim, em que as pessoas têm imensa dificuldade em pagar as casas, tiveram que pagar 8.000 euros para se ligar ao saneamento. E não há água, só saneamento. Portanto, eu só quero acrescentar que para nós, de facto, antes de tudo, será a prioridade máxima. Muito bem. Eu só queria, sim, só mesmo, é lógico que no Marco o povo saiu à rua, e é assim que se diz mesmo, em 2 situações. Foi para protestar contra a situação das águas do Marco, em que o Sr. Norberto não saiu do gabinete quando devia ter vindo falar com o povo e com aqueles que, passados uns meses, iriam ou não votar nele. E
Eu não me interessa quem é que assinou o contrato. Interessa-me é que não foi resolvido e o Sr. Norberto Soares tem culpa no cartório e deveria ter saído do gabinete dele e vindo falar com o povo, que é aqueles que depois, passados uns meses, o castigaram e o tiraram do poder. As taxas de ligação, é lógico. Não se pode abrir uma empresa no marco, não se pode atrair uma empresa no marco quando as taxas de ligação são 2.000, 3.000 euros. É lógico que qualquer empresa foge. E estamos a falar em empresas e estamos a falar em casas. Nós não temos, eu vivo no centro do marco, não tenho rede de saneamento e vivo no centro do marco. Vivo no centro do marco e não tenho saneamento. Isso preocupa. Normalmente dizem que o que se vê não dá votos e durante 40 anos foi isso que aconteceu no marco. Cristina Vieira. Muito bem, só duas notas breves. Primeiro, Sr. Engenheiro, há uma decisão do Tribunal Arbitral? Há, independentemente do recurso, e vai custar aos marcoenses 16 milhões de euros de indemnização mais 5 milhões de juros. É preciso repor a verdade. A reavaliação do contrato, dizem os senhores que o queriam reavaliar, não conseguiram, porque as tentativas de reavaliação do contrato que quiseram fazer, não conseguiram. Foram vocês que prometeram em 2005 e foram vocês que falharam durante estes 12 anos. E até foi o Sr. Engenheiro José Mota, porque é o variador do ambiente, por isso este dossiê até é da sua competência. Disseram que queriam, no fundo, repor o interesse dos marcoenses e por isso reduziram a fatura em 30%. Sr. Engenheiro, reduziram a fatura em 30%, mas aumentaram a dívida do município, porque se nós chegarmos em último recurso a ter que pagar estes 21 milhões de euros ou os 27 milhões da cláusula de rescisão do contrato, se quiserem mandar a empresa embora, são os marcoenses que vão ter que pagar isto. E não me respondam há bocado quanto é que isto vai custar a cada marcoense, quanto é que já custou este processo a cada marcoense, quanto é que gastaram nas assessorias jurídicas que fizeram em relação a este processo. Mas eu gostava também de percebessem como é que andaram 12 anos, porque prometeram que resolviam o problema, independentemente de quem assinou o contrato. Toda a gente sabe quem assinou o contrato, toda a gente sabe que o contrato era leonino, independentemente dos intervenientes. Foram vocês que em 2005 ganharam as eleições e prometeram aos marcoenses que resolviam o problema da água. Não resolveram. E a minha pergunta é, se queriam resgatar as águas, como aquilo que o senhor está a dizer, é que vão resgatar as águas para poderem integrar outro sistema de água, porquê que esperaram 12 anos? Porquê que nós tivemos que modificar o contrato? Porque há aqui uma coisa que as pessoas têm que perceber. Esta modificação unilateral do contrato não foi só para descer em 30% a taxa da água, Sr. Engenheiro. Vocês chamaram à Câmara Municipal todo o investimento que a empresa tinha para fazer e não fizeram nenhum. Há quase o Sr. Engenheiro falou em 8 milhões, não são 8 milhões. Vocês já falaram na Assembleia Municipal, esses valores são públicos, são 3 milhões de investimento, não são 8. E aquilo que estava previsto investir eram 60 milhões. Os senhores prometeram que iam meter aos marcoenses 85% de água e 75% de saneamento. Continuamos muito pouco acima dos 40, 41, 45. E por isso, Sr. Engenheiro, são 21 milhões de prejuízo, mas também há aqui isto que eu queria concluir, dizer que esta modificação unilateral que vocês fizeram ao contrato inibiu o município do Marco de se candidatar a fundos comunitários, porque vocês estavam em tribunal com a empresa e isso não garantia ou não deu garantias que pudéssemos fazer candidaturas a fundos comunitários como os outros municípios aqui à volta fizeram. E olhando aqui para Penafiel ao lado, eles têm uma taxa de cobertura de 97%. Basta fazermos este termo de comparação. Paulo Teixeira. Eu gostava de dizer ao Sr. José Mota que a nossa lei jurídica não permite o recurso dos tribunais arbitrais. A Câmara Municipal se deu correr para outro órgão de soberania e por isso vamos ver quem é que tem razão. E já agora gostava de fazer uma pergunta. Se for condenado a pagar os 21 milhões de euros e se tiver que comparticipar, porque a adesão às águas do Ouripaiva obriga também a entrar, ou às águas do Norte obriga a entrar com capital. Como é que a Câmara Municipal de Marcanaveses vai financiar? Depois gostava também, pode não ser a sua especialidade, é que dizer que a taxa de cobertura está próxima de 50%, eu se meter num contentor 50 pessoas com uma ligação de água, o senhor eu acho que está a fazer a estatística desta forma, não em número de fogos, mas em número de pessoas abastecidas por cada uma dessas ligações. E já agora, eu espero que o senhor não seja eleito Presidente de Câmara, porque se for, já estou a ver que o senhor, como Presidente de Câmara, vai dizer que aquilo que são algumas irregularidades que estão a ser cometidas neste momento da adjudicação de obras públicas foram cometidas pelo Dr. Manuel Moreira e não foram pelo senhor que é Vice-Presidente da Câmara. Por isso, o senhor está no Executivo, como vereador do Ambiente, tem que ser responsabilizado sobre isso. Por outro lado, gostava também de dizer aos marcoenses que estão a ser feitas obras neste momento de pavimentação em ruas que não têm as infraestruturas por baixo.
Não só a pavimentação, como passeios aqui bem perto da cidade do Marco. E por isso é que eu gostava de terminar esta intervenção dizendo o seguinte: porque é que a Câmara Municipal de Marco Canaveses fala só do contrato de concessão, etc. E tem, doutora Isabel, há 30 anos, na sua freguesia, um depósito com 500 metros cúbicos de água que nunca recebeu uma gota de água. Em Toutosa foi construído um depósito que é capaz de armazenar 500 metros cúbicos, não foi a junta de freguesia, porque a doutora Isabel, quando entrou, isto já estava feito, não é? Por isso só estou a alertar a Câmara Municipal. Este depósito nunca levou água. Porquê? E por isso gostava que esta situação fosse de uma vez por todas resolvida, quer em termos do contrato de concessão, quer em termos do acordo social. Paulo Teixeira, poderemos continuar neste assunto, as perguntas sucedem-se, o debate pode ser todo sobre água e saneamento, só que entendem que os marcoenses necessitam de ser esclarecidos, seja José Mota. Bom, muito brevemente dizer o seguinte: nós ajudamos a resolver o problema da água porque nós fizemos essencialmente duas coisas. Baixámos os custos para os marcoenses, e os marcoenses sabem disso, e fizemos investimento, apesar de tudo. Não fizemos mais porque, de facto, fomos inibidos de recorrer a fundos comunitários, porque se não tivéssemos sido inibidos, com o investimento nosso e mais os fundos comunitários que teriam vindo, nós teríamos triplicado ou quadriplicado o investimento. Mas não foi por causa da modificação que nós não tivemos fundos. Nós não tivemos fundos porque a empresa convocou um tribunal arbitral e é entendimento da entidade gestora dos fundos comunitários que, havendo uma situação de conflito entre a concessionária e a concedente, entendem que não devem financiar, uma vez que não está provado quem é o beneficiário líquido dos fundos comunitários, se quem vai beneficiar é a população ou se quem vai beneficiar é a empresa. E essa é a razão, não é outra. Nós não fizemos a modificação para ficar sem fundos comunitários. Nós fizemos a modificação, volto a dizer, para baixar os preços. E volto a corrigir as afirmações da doutora Cristina. A doutora Cristina, de facto, mente com muita facilidade e, portanto, devo dizer à doutora Cristina que o investimento que estava previsto não era de 60 milhões, mas era de 50, e devo dizer que nesses 50 há dois tipos de investimento, que é o investimento em obra nova e o investimento em manutenção e conservação, e que é sensivelmente metade-metade. E o que a Câmara te chamou a si foi a responsabilidade para fazer investimento novo e não o investimento de manutenção e renovação. Portanto, a senhora tem que ter cuidado com os números que diz, sob pena de estar a transmitir para a população mensagens profundamente erradas. E eu acho que os marcoenses merecem de nós, todos nós, primeiro que tudo, seriedade. E, portanto, os números são esses, não são outros. Quanto à questão de continuar ou não continuar com os contratos, essa é a grande aposta. Nós não pretendemos ter um contrato de gestão das águas com privados. Pelos vistos, o CDS e o PS querem. Nós queremos remunicipalizar a gestão numa lógica intermunicipal. Porquê é que agora é possível? É possível essencialmente por duas razões. É possível porque, de facto, houve por parte da estrutura acionista da empresa um sinal de abertura nesse sentido e que foi revelado quando houve uma negociação dentro do grupo SOMAG com a alienação de uma empresa chamada AGS, que era acionista das Águas do Marco, e que com a alienação dessa empresa AGS houve uma substituição acionista dentro do grupo SOMAG e os atuais acionistas mostraram essa disponibilidade quando os anteriores não mostraram. E foi a partir do momento em que isso aconteceu que, de facto, se abriu esta janela de oportunidade. Quanto à questão, Dr. Paulo Teixeira, deixe-me referenciar o seguinte: de facto, a cláusula do contrato diz que não é possível recorrer da decisão do Tribunal Arbitral. O facto é que o Supremo Tribunal Administrativo deu-nos razão e o recurso está a correr. Essa é que é a questão. Está a decorrer um recurso e, portanto, exatamente até repescando aquilo que o candidato Nuno Leite disse e o trabalho que o Tribunal de Contas fez de auditoria e de avaliação a muitas concessões de águas e saneamento, exatamente estão lá referenciados alguns dos pecados deste contrato. E digo apenas para que todos fiquem a saber que o contrato das Águas do Marco está previsto num modelo financeiro de uma população de 75 mil habitantes, quando no Marco não há sequer 55 mil habitantes. E esse, para mim, é o maior pecado do contrato, porque está assente numa capacidade de geração de receitas impossível de obter. Impossível de obter. E essa é a maior falácia deste contrato. O contrato assenta num modelo financeiro que é impossível de obter. Portanto, não há solução para este contrato. Não há solução para este contrato. Isabel Baldaia. Eu queria esclarecer o Dr. Paulo Teixeira em relação aos postos de água da minha freguesia, porque, portanto, eu tenho que voltar atrás. De facto, neste momento, os depósitos não têm água, mas já tiveram, e eu vou esclarecer porquê. É que quando a autoestrada
abriu a freguesia de Totosa, que é pequena e dividiu em duas partes, nós deixámos de ter água, portanto muitos postos secaram. E a contrapartida foi um furo feito pela Brisa. E esse furo abastecia os depósitos que o Dr. Paulo Teixeira acabou de mostrar a fotografia. E o que é que acontece? Até 2008 os depósitos tiveram água. E nós, a Junta de Freguesia, construímos duas fontes, e a água era tratada, e tínhamos duas fontes de água potável na freguesia. Entretanto, quando as águas passaram todas para a empresa Águas do Marco, até as fontes também passaram. E aquele furo, que era a nossa contrapartida, por termos ficado com uma freguesia completamente destruída e sem água, passou também para a gestão privada. Até as fontes públicas passaram para a gestão privada. Acontece que as Águas do Marco, durante os anos em que eu fui Presidente da Junta, durante 8 anos, foram ameaçando que cortavam a água, mas lá fui negociando, nunca cortaram a água. Neste momento, em 2013, deixei de ser Presidente da Junta de Freguesia, que neste momento é o Partido Socialista que está na Junta de Freguesia, e passados 3 meses ficámos sem água. A nossa freguesia não tem uma gota de água potável. As fontes não são, pelo menos não tem lá indicação nenhuma de água controlada ou não controlada. O Largo da Liberação, que tem uma festa anual, que tem uma feira, que tem um verão cultural, não tem uma gota de água no Largo da Liberação, para ser utilizada na feira, para ser utilizada na festa, para ser utilizada nos eventos culturais que são realizados. Muito bem. Vamos então virar a página do processo. Força. Pode, eu só estou aqui à procura de uma coisa, se o Paulo Teixeira não se importar. Eu gostava só de referir ao Engenheiro José Mota a questões temporais. O senhor disse recentemente, dá a ideia que os novos acionistas da Águas do Marco entraram neste verão. Repito, o e-mail que o senhor Dr. Manuel Moreira enviou para as Águas do Marco é de setembro de 2016. Há uma resposta a 28 de dezembro de 2016 por parte da Câmara Municipal de Marcaneiras. E os senhores recebem uma carta das Águas do Marco a 12 de janeiro de 2017. Eu pergunto o que é que fizeram de janeiro até agora, porque isto não é uma coisa recente, é uma coisa bem antiga. E em relação, doutora Isabel, para além disso tudo que existe no Largo da Liberação, existe também uma escola que não tem água. Em relação à concessão, volto a referir, a Câmara do Marco de Passos Ferreira é do Partido Socialista. Durante 3 anos e meio trabalhou com a concessionária, que é a mesma, a estrutura acionista fundamental é a mesma das Águas do Marco, e conseguiu chegar a uma solução. Porquê? Porque não esticou a corda toda. É possível resolver esta questão a bem dos marcoenses. Muito bem. Cristina Vieira, então, por favor. Queria dar notação ao Sr. Engenheiro José Mota que falar a verdade aos marcoenses é dizer que, de facto, os valores que a empresa apresenta são 60 milhões de euros e não 50 milhões. E, Sr. Engenheiro, entre 50 ou 60 milhões, o que é preciso dizer aos marcoenses é que os senhores só investiram 3 milhões. E o que é preciso dizer aos marcoenses é que os senhores, durante estes 12 anos, não foram capazes de resolver o problema das águas. E o que é preciso dizer aos marcoenses é que, se os senhores tivessem renegociado esta concessão, como outros fizeram, e até, como aqui já foram dados alguns exemplos, fizeram-no com muito sucesso, os marcoenses hoje podiam estar mais bem servidos, mas não estão. E há aqui uma responsabilidade. Toda a gente já percebeu que o contrato foi assinado nas condições em que foram, mas passaram 12 anos. E por isso, Sr. Engenheiro José Mota, falar a verdade é dizer isto tudo, porque os senhores, durante estes anos todos, também não disseram aos marcoenses que tinham este processo para pagar, que tínhamos esta dívida que está em cima da mesa e que qualquer que seja o Sr. Presidente de Câmara vai ter que negociar. E por isso o Partido Socialista o que quer fazer é sentar-se à mesa com a empresa Águas do Marco e tentar resolver este assunto. E há uma coisa que nós podemos garantir destas conversas que tivemos, é que é possível isentar as taxas de ligação e de ramal com o Partido Socialista à frente da Câmara Municipal neste processo. Muito bem. Só para concluir, o Engenheiro José Mota disse que não havia dinheiro, mas em janeiro deste ano havia dinheiro para comprar 7 sintéticos que vão custar ao município mais 2 milhões, porque vai ser o próximo executivo que os vai pagar.
E já agora, porque a senhora Presidente da Junta, mas falou só no Partido Socialista. A primeira parte... Um minuto só. É que aqui foi falado na Junta de Freguesia da Liberação do Partido Socialista que não tem água, mas dizer que o Tribunal de Contas fez um relatório que é público também e onde diz que a Câmara Municipal já devia ter assumido para a sua gestão, para depois entregar à empresa, todas as freguesias, que neste caso são 4, que existem no Conselho de Mar Canaveses, que têm água, que são as juntas de freguesia que vendem água. Por isso isto também é um assunto que está do lado da Câmara Municipal. José Mota. Bom, nós continuamos essencialmente a induzir em erro a população. Eu tenho que repor a verdade. O Dr. Paulo Teixeira acabou de dizer que há uma escola na Liberação que não tem água. É mentira. Portanto, não há escola nenhuma na Liberação que não tenha água. Mas pronto, são estas coisas que se dizem ao microfone e que depois ficam. Relativamente... É que falou que no lar da Liberação... No lar, mas a escola tem. Portanto, depois não houve negociação. Eu lembro que nós tivemos 1 ano e meio em negociações com a empresa. 1 ano e meio. E fui eu que fiz parte dessa negociação. Negociações que muitas vezes eram acompanhadas por auditores da KPMG, porque era a empresa que estava certificada para fazer a análise do modelo económico-financeiro. Estivemos 1 ano e meio em negociação, durante todo o ano de 2006 e metade do ano de 2007. Portanto, fazem-se afirmações aqui que são no limite das duas uma. Ou é para iludir o povo, ou então as pessoas de facto não fazem noção do que é o processo das águas do mar. Vamos encerrar o assunto então. Relativamente à questão das juntas de freguesia, gostava de dizer que nós, há mais de 4 anos, ainda antes neste mandato, que contactámos todas as juntas de freguesia que faziam gestão de alguns sistemas ou pequenos sistemas de água e saneamento para fazer a resolução. A junta de freguesia, neste momento, Santo Isidoro e Tortosa, sabe perfeitamente da necessidade de tomar uma decisão, uma vez que há património que é da Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia tem uma atividade económica porque vende água, e é a Junta de Freguesia que, em primeiro lugar, em Assembleia de Freguesia, tem que tomar a decisão de entregar o seu património à gestão municipal. E enquanto isso não acontecer, a Câmara não vai tomar conta de assalto de nada de ninguém. E, portanto, a doutora, mais uma vez, deve ter atenção ao que diz. Sob pena de, mais uma vez, aos microfones da rádio, estamos a induzir em erro a população. Portanto, a Câmara Municipal está disponível, como sempre esteve, para resolução desse assunto, mas, em primeiro lugar, a decisão tem que passar pelos órgãos autárquicos diretos, uma vez que estamos a falar de património da freguesia. É património da freguesia que está em causa. Pois bem. Peço desculpa, eu só queria dizer, Sr. Engenheiro. Eu não quero... vamos eternizar, a primeira hora foi-se embora. Não, eu só quero esclarecer, é porque quem ler o relatório, de facto, que existe do Tribunal, lá diz que é a Câmara Municipal que tem que tomar conta dessas infraestruturas. Eu não sei se o Sr. Engenheiro já pediu à Junta, se já oficializaram a situação, o que eu estranho é que depois do Tribunal Constitucional ter dito isto, o Tribunal de Contas ter dito isto e ter escrito, porque está escrito, estranho que a Câmara Municipal ainda não o tenha feito. Porque estamos hoje a falar aqui de freguesias que não têm água, mas de facto o Tribunal de Contas escreveu que deviam ser vocês a resolver o assunto e não está resolvido. É esta a verdade. Ora, damos-nos por satisfeitos relativamente a este primeiro tema. Vamos então encerrar a primeira parte do nosso debate, depois de termos tratado e de forma absolutamente até extensa e com imensas perspectivas que espero possam ter auxiliado os ouvintes da Rádio Clube Penafiel, os marcoenses em especial, a formarem opiniões e ter uma melhor noção e um melhor esclarecimento a propósito desta temática. Vamos partir para um breve intervalo, regressamos dentro de alguns minutos para uma segunda parte do debate que garantidamente abordará mais temas, além deste que agora tratamos. Até já então. Bom dia ao auditório da Rádio Clube Penafiel. Regressamos em direto do Marco de Canaveses, do auditório municipal, onde está a realizar-se o debate a propósito das eleições autárquicas de 2017, que ocorrerão no próximo dia 1 de outubro, e estamos a realizar o debate na presença dos 5 candidatos à presidência do município do Marco de Canaveses, precisamente José Mota, candidato pelo PSD, Isabel Baldaia pela CDU, Nuno Leite, Bloco de Esquerda, Cristina Vieira, Partido Socialista e Paulo Teixeira, do CDS.
Após uma primeira parte do debate centrada essencialmente em redor do processo das águas do Marco, assunto muito caro aos diferentes candidatos e naturalmente, provavelmente, à população também, vamos então iniciar esta segunda parte tratando do assunto educação, a temática educação, que foi apresentada em primeiro lugar pela candidatura da CDU e assim sendo Isabel Baldaia. A palavra é sua. As autarquias CDU têm realizado um trabalho de enorme valia neste setor, sempre em parceria com a comunidade educativa, através de um plano educativo municipal. Assim, nós consideramos fundamental a necessidade de valorização da escola pública e que sejam avaliadas as competências já protocoladas de forma universal, nomeadamente o planeamento da rede escolar, através da elaboração e revisão das cartas educativas municipais. É para nós muito importante a construção e a requalificação das escolas do primeiro ciclo e pré-escolar. Isto para dizer que nós somos contra a construção de novos centros escolares. Nós defendemos que cada freguesia deverá ter a sua escola de primeiro ciclo e o seu jardim de infância. É evidente que não defendemos uma escola com 3, 4, 5 alunos, mas sempre que possível manter uma escola em cada freguesia, porque as crianças são a vitalidade de uma freguesia. Também achamos importante que as crianças convivam com as pessoas mais idosas. Portanto, neste aspecto, nós somos contra grandes centros escolares que consideramos armazéns de alunos. Também somos contra os mega-agrupamentos. Na altura em que se fizeram ou organizaram os mega-agrupamentos, eu era presidente da Junta de Freguesia de Toutosa e acho que fui das poucas, ou se não a única, que escrevi para o Conselho Municipal de Educação o meu protesto contra os mega-agrupamentos. Porque acho que escolas pequenas dão melhor resposta e melhores resultados escolares. Quando falamos de educação, dão sempre o exemplo da Finlândia. Na Finlândia, as escolas secundárias não têm mais de 500 alunos. Não têm estes projetos megalómanos como nós temos. Depois, estas escolas grandes trazem outro problema, o que é a falta de funcionários. Aqui a escola secundária de Marco Canaveses tem os espaços bons, tenho que considerar que são bons, porque é uma escola nova, foi requalificada pela parte escolar, mas o rácio dos funcionários não responde às necessidades da escola. Porquê? Porque se formos ver globalmente a distribuição do rácio dos funcionários pelo mega-agrupamento, se calhar está correto. Só que, se uma escola do primeiro ciclo leva 2 ou 3 funcionários, eles já são retirados à escola secundária. Eu, enquanto professora na escola secundária, quando a meio de uma aula preciso de um funcionário, eu abro a porta e não há funcionários. Há uma deficiência muito grande a nível de funcionários. Também há uma deficiência muito grande a nível de psicólogos. Nós, neste mega-agrupamento a que eu pertenço, deveríamos ter 3 psicólogos. Temos um, parece que agora temos mais uma contratação do segundo, mas ainda é insuficiente para responder às necessidades. É evidente que isto não é o município que paga e que dirige e que faz, mas o município tem a obrigação de pressionar o Poder Central neste aspecto. E quando o Poder Central não responde, se possível, o município responder a estas situações. Também acho que que a Câmara Municipal deveria ajudar no plano anual de visitas de estudo. Os alunos até o 9º ano têm as visitas de estudo como participadas, mas no secundário, se quiserem fazer uma visita de estudo e não têm condições para pagar, não podem ir, porque elas são pagas por eles próprios. De vez em quando, a Câmara Municipal, quando pode, empresta o autocarro escolar, mas nem sempre isso é possível. Portanto, achamos que aqui também deveria haver uma participação nas visitas de estudo. Também acho que se deve reforçar a manutenção e a conservação dos equipamentos. Ia dar exemplos? Ia dar exemplos, por exemplo,
colocar novos computadores em todas as escolas de ensino básico e pré-escolar e investir na substituição do mobiliário e outros equipamentos. Devemos também apoiar o movimento associativo de pais e as suas atividades. Devemos valorizar a educação especial e os alunos com necessidades educativas especiais, contribuindo para a sua plena integração, no âmbito de projetos no quadro das competências municipais. Em relação aos transportes, é outra deficiência, outra lacuna, porque é assim, os alunos até o 9º ano têm o transporte gratuito assegurado, mas agora a escola obrigatória é até ao 12º ano. Os alunos do 12º ano têm que pagar os transportes. Também achamos que isto é uma competência do Poder Central, do Ministério da Educação, mas sabemos que há municípios que ajudam a participar os transportes escolares aos alunos de secundário. E, portanto, essa será também uma vontade da candidatura da CDU? Sim, também em relação ao ensino profissional. Os alunos do ensino profissional têm um calendário escolar ligeiramente diferente do ensino regular e nós temos muitos cursos profissionais. Os transportes escolares, acabando o ensino regular no início de junho, depois o profissional estende-se até ao final do mês de junho. E aí há uma lacuna. Os miúdos do ensino profissional ficam sem transporte escolar. Aqui também achamos que a Câmara deveria, se possível, ajudar e assegurar o transporte, porque eles ficam mesmo sem transporte. Também, há outra coisa que eu queria referir, que é, nas escolas os alunos têm direito de transporte se estiverem, penso que é esta a distância, a mais de 3 km. Por exemplo, na escola da EB1, na EB23 da Liberação, os alunos que vão do Largo para a escola não têm transporte gratuito. De facto, eles não ficam a 3 km, ficam a menos. Mas a estrada é muito perigosa, porque eles atravessam 2 pontes sobre a autoestrada. Aí também achamos que eles deveriam ter direito ao transporte gratuito. Para além disso, em relação ao abandono escolar, sabemos que no nosso Conselho o abandono escolar tem diminuído, mas ainda há abandono escolar, portanto temos que combater de todas as maneiras o abandono escolar. Queria falar também na municipalização da educação, porque o Ministério da Educação, o Governo Central, prepara-se para implementar a municipalização da educação. Esta experiência já foi aplicada em alguns concelhos, por exemplo, a Maia iniciou o processo, mas depressa abandonou, porque nós, de facto, somos a favor da descentralização, mas não a favor da municipalização. Portanto, é preciso que fique claro que a CDU reconhece o papel essencial dos municípios enquanto parceiros na definição das políticas educativas locais, mas alerta para os perigos da municipalização da educação num país com tantas assimetrias, porque os municípios não são todos iguais. Os municípios do litoral não são iguais aos municípios do interior. Com grande diversidade de práticas municipais, como a prática de incumprimento por parte do Poder Central nas suas responsabilidades para com o Poder local, porque normalmente transferem competências, mas depois não são acompanhadas do respectivo envelope. Mas porque também há competências que não devem ser da exclusiva responsabilidade da Câmara e algumas não são de todo competência sua, da Câmara Municipal. Portanto, as escolas não precisam de novas tutelas, do que necessitam é de condições para o exercício de uma verdadeira autonomia e de respeito pelas decisões tomadas no quadro desse exercício. Nós consideramos que a Câmara Municipal tem competências já e que pode desenvolver, em parceria com as escolas, um verdadeiro projeto educativo sem ser necessária a municipalização da educação. Pois bem, CDU, a propósito do tema que trouxe para este debate sobre educação, ouviremos de seguida no Leito Bloco de Esquerda, faça favor. Em relação à educação, um conselho educado e com conhecimentos é também um conselho de futuro. E o Bloco de Esquerda olha para o futuro e olha para os jovens, que são o nosso futuro e são aqueles que vão continuar o nosso trabalho. Defendemos a implementação de programas de combate ao abandono escolar.
por razões económicas, promovendo-se o fornecimento de material didático, a disponibilização gratuita dos manuais escolares em todos os graus do ensino obrigatório. Já estamos, neste momento, até o 4º ano, finalmente com o fornecimento de manuais escolares, e a criação, isto é muito importante, a criação de bolsas municipais, de modo a estimular a frequência escolar a todos os níveis e apoiar o prosseguimento de estudos e de estudantes com aproveitamento escolar que, por falta de condições, se veem impossibilitados de o fazer. É muito importante. Este ponto é muito importante porque nós, infelizmente, somos um concelho que temos muitos imigrantes. E nos últimos anos esse número tem vindo a aumentar, por falta exatamente destas oportunidades, tal como na educação, oportunidades de emprego ou a falta dele. E é muito importante que nós consigamos manter os jovens a estudar cá, criar-lhes estas condições para estudar cá, e é muito importante, mais do que isso, que nós criemos essas condições de, mesmo aqueles que têm dificuldades financeiras, consigam estudar. Esta Bolsa Municipal já devia haver no marco, mas nós defendemos que haja realmente esse estudo e de aproveitar aqueles que têm menos condições, mas que têm condições para continuar a estudar. Defendemos a reabilitação de edifícios camarários desocupados para a realização de atividades lúdicas e pedagógicas em contexto educativo e fomento de atividades extraescolares. Isto é o porquê. Nós nesta semana fomos visitar a EPAMAC e hoje vamos visitar a Escola de Agricultura do Marco. São duas escolas profissionais e infelizmente no Marco não se conhece estas escolas a fundo. E só quando vamos lá e falamos com as pessoas é que vemos a qualidade do ensino deles e aquilo que eles fazem pelo Concelho. Não só pelo Concelho. Eles têm vários, e neste caso a EPAMAC tem vários, e a grande parte dos alunos são de fora do Marco, que vêm para o Marco porque veem naquela escola as condições para continuarem a trabalhar. E nós não podemos ser todos doutores. E há profissões que daqui a uns anos vamos ter dificuldades em colmatá-las. As dificuldades que essas escolas encontram, porquê? Porque são, para o Ministério da Educação, iguais às outras. Mas não são. Tem trabalho de campo que não é feito dentro das salas. E o Ministério da Educação tem urgentemente que olhar para estas escolas, as escolas profissionais, que neste momento estão a ser muito procuradas e que se encontra futuro, tem que olhar para estas escolas de maneira diferente, de maneira que realmente é uma educação especial. Não entendam mal esta educação especial. É um trabalho de campo que não é feito. Há dificuldades realmente em todas as escolas, em termos de pessoal não docente, é verdade. Todas as escolas que nós temos acompanhado, visto e falado com eles, há essa dificuldade. É impossível. Não pode acontecer num concelho como o Marco haver falta de pessoas para acompanhar os alunos, falta de um funcionário, e nós temos que trabalhar em relação a isso e temos que começar a ver que a educação é realmente o futuro. Temos que olhar para os jovens e realmente formá-los de forma a que eles acompanhem a sua evolução. Também, e neste ponto, a importância da descentralização de poderes. Sabemos do programa, a professora Isabel falou, da municipalização da educação. Matosinhos aderiu e deu também os problemas que eles trocaram tudo. Aquilo foi uma confusão, eles já disseram, não queremos mais isto, acabou. Mas é muito importante que haja um maior envolvimento das autarquias, que haja um apoio às nossas escolas das autarquias. Devem ser parceiros na definição, principalmente das políticas educativas locais. Cada concelho tem as suas políticas educativas, tem as suas necessidades e que diz respeito exatamente às infraestruturas. A Câmara Municipal, em relação à manutenção e ao praticamento das infraestruturas das escolas, tem que estar no apoio aos jovens. Para acabar, tenho que dizer
Defendemos o alargamento da rede pública de jardins de infância e creches. Defendemos. Neste momento, os pais têm dificuldades em pôr os filhos e quando arranjam e quando têm o sítio onde pôr são extremamente caros, ficam muito dispendiosos e temos que criar uma rede pública de jardins de infância ou melhorar os que já temos. E principalmente porque não há marcoenses de primeira nem de segunda, queremos um melhoramento da rede de transportes escolares para as freguesias limítrofes. É muito importante porque vemos autocarros todos os dias que normalmente trazem 40, 50 pessoas e vêm com alunos em pé. A educação também começa aí e não podemos ter marcoenses de primeira e de segunda. Pois bem, a candidatura do Bloco de Esquerda, a propósito do tema educação, escutaremos de seguida Cristina Vieira, do Partido Socialista. Ora, muito bem, em relação à educação, o que nós defendemos é que o conceito da escola a tempo inteiro ganha cada vez mais importância na sociedade em que vivemos, dada a incompatibilidade entre o horário e o calendário de trabalho dos pais e das escolas. Desta forma, o que pretendemos é que as AECs, atividades de enriquecimento curricular, implementadas já há alguns anos sob a tutela das autarquias de forma a prolongar o horário escolar, nós entendemos que esta deve ter uma oferta de qualidade e diversificada. E isto só será possível da nossa parte com uma gestão séria dos recursos financeiros e humanos, dando prioridade sempre que possível às instituições locais. E damos exemplos disso. Alterar, por exemplo, ou modificar algumas das AECs, introduzindo aqui novas modalidades desportivas, os desportos náuticos, a patinagem artística, o hóquei, o futsal, o futebol, etc. Surge também a necessidade de implementar em todas as escolas a CAF, a componente de apoio à família, a que funciona para além do horário escolar e também nas interrupções letivas, de forma a que os pais assim o necessitem, possam ter essa resposta e tenham onde deixar os filhos sem ter que recorrer aos ATLs particulares, que praticam valores muitas vezes que os pais não podem suportar. Este tipo de apoio deverá funcionar no ensino básico e pré-escolar, tal como protagonizado na lei, e poderá resultar de diversas parcerias, por exemplo, com as juntas de freguesia, com as associações de pais ou outras instituições que o possam fazer. Outra área educativa que é prioritária intervir é junto às crianças com necessidades educativas especiais e no apoio às respectivas famílias. É imperativo que a autarquia trabalhe em conjunto com as escolas de forma a colmatar as lacunas existentes no apoio às crianças com necessidades educativas especiais. Embora seja uma minoria, estas crianças exigem mais do sistema educativo do que aquilo que, neste caso, a escola lhe pode dar. E elas próprias exigem mais do que as outras, o que infelizmente raramente acontece, terem este apoio de qualidade. A nível de primeiro e segundo ciclo, pretendemos reabrir a sala Snuslan, que foi implementada com o apoio da Missão Sorriso e cujas despesas de funcionamento são da responsabilidade do Ministério da Educação, neste caso da DREM. Dadas as características deste espaço de estimulação cognitiva e sensorial, de conforto com efeitos terapêuticos excepcionais, a mesma poderá ser também usada não só com as crianças, mas também junto à terceira idade. Para o funcionamento da mesma, será criada por parte da autarquia uma equipa técnica multidisciplinar a trabalhar no terreno de diferentes áreas, tal como a terapia ocupacional, a fisioterapia, a terapia de fala, etc. Uma outra preocupação que nós temos é a falta de capacidade de resposta que existe junto da CERSI, ou seja, para jovens que complementam os 18 anos e depois têm que ficar em casa porque não existe outra resposta. Também temos a noção de que as creches que existem no Conselho, 2 públicas e 2 privadas, não dão resposta. Uma nossa preocupação é a alimentação nas escolas, uma alimentação que nós defendemos que deve ser feita ou confeccionada nas cozinhas, nas respectivas freguesias, aumentando a empregabilidade das freguesias e também apoiando o comércio local, aí comprando-se todos os géneros alimentares. Entendemos que houve aqui alguma falta de planeamento nas obras, damos o exemplo da obra do centro da cidade, que foi alvo de obras 2 vezes, que tem ainda um refeitório pequeno, que não tem cozinha, e prova de que este planeamento não é feito de forma rigorosa é que a nossa carta educativa se encontra desatualizada. Foram realizados, também é bom que se diga, foram realizados vários investimentos no Parque Escolar do Conselho, como noutros municípios, melhoraram-se algumas das nossas escolas com recurso a fundos comunitários que o Governo tem disponibilizado e por isso também é bom dizer que há escolas ainda com muitas dificuldades e com equipamento muito retrógrado, mas outras melhoraram as suas condições. Pois bem, passamos então a ouvir Paulo Teixeira, do CDS, a propósito do tema educação. Neste capítulo, nós defendemos a gratuitidade do transporte escolar. Nenhum aluno dentro da escolaridade obrigatória, que já foi aqui dito, é o 12º ano, cuja residência se situa a mais de 3 km da escola que frequenta, pagará transporte para se deslocar para a escola. E dou o caso concreto aqui da EPAMAC, que já foi aqui referido, tem mais de 300 alunos, 110 vivem lá em residências, mas tem muitos do Conselho do Marco e que não estão a beneficiar desta situação. No que respeita
respeita ao apoio familiar é fundamental e vamos proporcionar em todas as escolas do primeiro ciclo aos pais a possibilidade do alargamento das 7 às 19 horas. Que eu fui Presidente de Câmara 12 anos, por isso estou a falar de uma situação que implementei, por isso não é nada de novo para mim. Nós temos apoio das 7 às 19 horas, isto constituindo uma rede social forte com o apoio das IPSS. Vamos proporcionar a todos os alunos lanche da manhã e lanche da tarde, e no que respeita às AECs, vamos introduzir em todos os alunos, em todas as escolas do primeiro ciclo, a oferta do ensino da música, no concelho todo, e não haverá cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Naturalmente que, falando já num nível mais avançado, no que respeita ao ensino superior, nós hoje temos famílias que têm que retirar os filhos do ensino superior e, por isso, ninguém com insuficiência económica no Mar Canaveses deixará de tirar um curso superior e terá o apoio também no transporte por parte da Câmara Municipal. Gostava aqui de referir que o Conselho do Mar Canaveses, o Nuno já falou na EPAMAC, tem, há mais de 20 anos, jovens a dormir em contentores. Isto tem que acabar. Aquilo é uma escola de nível nacional, a Câmara Municipal é um município que beneficia por estar aqui instalado e temos que resolver esta questão, assim como dos assistentes operacionais. Se a Câmara Municipal tem também, em muitos estabelecimentos de ensino, assistentes operacionais, neste momento a EPAMAC debate-se com a insuficiência de 5 assistentes operacionais, uns estão debaixo da médica, outros rescindiram o contrato, outros foram para a reforma e por isso urge resolver esta situação também nas escolas profissionais, não só na EPAMAC como nas outras. Em relação à municipalização das escolas, eu sou o único candidato que fui Presidente da Câmara. E temos uma questão fundamental que é o CIADAP. E no que respeita à municipalização das escolas, eu dou só o exemplo. Como é que o Presidente da Câmara vai receber ativos humanos, vai receber a gestão das escolas e depois vai ter que fazer a avaliação dos professores, a avaliação dos funcionários? Eu já me via aflito para fazer a avaliação do veterinário municipal, que não via a atividade dele, quanto mais agora dos professores que vão, ou dos funcionários que vão lá à escola uma vez ou 2 vezes por ano. E por isso é que sou contra a municipalização das escolas, porque tenho essa experiência prática no caso do CIADAP. Em relação às novas tecnologias, eu vivo no meio do monte. Tenho fibra rural e não aceito que no Mar Canaveses não haja para todos os marcoenses espaços nos mais diversos lugares deste concelho, internet e fibra. E por isso é também na educação e é neste capítulo que nós temos que apoiar. Em relação àquilo que a doutora Cristina disse, permita-me referir que nós temos uma solução para os jovens com mais de 18 anos que estão nas SERCs, nomeadamente com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Há instrumentos neste momento para os ocupar. Lidero, estou à frente e participo numa instituição que tem mais 100 jovens nesta situação e por isso há neste momento mecanismos, temos é que saber aproveitar e daqui, desculpem dizer-vos, é mais um motivo e mais uma vantagem de já ter sido Presidente de Câmara e de saber como é que algumas destas situações se conseguem concretizar. Pois bem, Paulo Teixeira sobre a temática educação e para fechar o painel sobre esta temática, José Mota do PSD. Cumprimento de novo os nossos ouvintes. Relativamente então à proposta do PSD para a área da educação, eu gostava de dizer o seguinte: para o PSD a aposta na educação é fundamental. Temos-lo dito e vamos continuar a dizê-lo porque de facto esta é a principal ferramenta que temos à disposição das novas gerações. Temos de continuar a fazer este caminho que no Mar de Canaveses já está a dar frutos. A Câmara deve ser essencialmente um bom parceiro das escolas e das famílias. Queremos apostar numa estratégia de longo prazo, preparar melhor os nossos filhos para o futuro. E vamos fazê-lo, naturalmente, reforçando as condições e os apoios de ensino que queremos proporcionar aos nossos filhos ao longo da vida e que a educação seja um fator de qualificação e de valorização do indivíduo, das suas competências para todos. Para isso, propomos-nos reforçar a ação social escolar para permitir o acesso à educação para todos. E gostava de lembrar que foi exatamente o Executivo do Partido Social Democrata que introduziu pela primeira vez no Mar de Canaveses a ação social escolar no primeiro ciclo, coisa que não havia no nosso território. Queremos garantir o acesso ao pré-escolar das crianças das famílias mais desfavorecidas e com isto também dar um contributo no âmbito do combate à pobreza e à exclusão social. E pretendemos desenvolver o projeto da fruta associada às refeições de todos os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo.
Relativamente à questão do transporte escolar, que é sempre um elemento crítico, e relativamente ao qual já temos dado passos significativos, naturalmente que iremos cada vez mais procurar melhorar a relação, nomeadamente com outros operadores locais, como por exemplo as juntas de freguesia e algumas instituições que têm capacidade para transportar alunos até em áreas do território onde outro tipo de transportes não permitem essa existência. Iremos naturalmente também promover o ajustamento, como temos vindo sempre a fazer já ao longo dos anos, do horário de funcionamento dos jardins de infância, indo ao encontro das necessidades das famílias. Essa já é uma realidade no nosso Conselho e continuaremos apostados nela. Relativamente ao parque escolar, pretendemos promover o alargamento da rede pública pré-escolar. Temos uma rede significativa, há naturalmente ajustamentos que vamos fazendo ao longo do tempo, mas o nosso objetivo é essencialmente garantir que todas as crianças do Conselho, a partir dos 3 anos, têm acesso à rede pública de pré-escolar. Esperemos que também, do ponto de vista do Ministério da Educação, que é quem tutela nomeadamente a colocação de professores e a abertura de salas, estejamos também com eles sintonizados nesse objetivo. Ao nível das novas tecnologias, iremos continuar a implementar e aumentar a capacidade das novas tecnologias nas salas. Devo referir que no início deste ano letivo, por exemplo, todas as salas do primeiro ciclo já teríamos uma grande parte delas dotadas com quadros interativos. A partir deste ano, todas as salas terão quadros interativos e todos os jardins de infância terão projetores de vídeo. Continuaremos também a melhorar as redes wireless em todas as nossas escolas e alargaremos a rede, como temos vindo a fazer, de bibliotecas escolares articuladas com a nossa Biblioteca Municipal. Também ao nível do ensino complementar das atividades extracurriculares, continuaremos a apostar, como sempre fizemos até aqui, no complemento de atividades e, nomeadamente, nas atividades de enriquecimento curricular, bem como a aposta fortíssima na formação profissional, da qual a Modatex, Centro de Formação da Indústria Têxtil do Vestuário no Marco Canaveses, é já uma realidade, a par das escolas profissionais. E, por fim, referir apenas a nossa aposta em premiar o mérito e atribuir bolsas de estudo aos alunos que, de facto, se distinguem no seu percurso académico. Pois bem, sobre a educação, penso termos as diferentes perspectivas bem presentes. Poderemos avançar para a temática seguinte. Foi proposta em primeiro lugar pela candidatura do Bloco de Esquerda. A temática é cultura. Nuno Leite, por favor. Esta é uma temática importante no Marco, devido à falta dela. E a cultura, temos que valorizar a cultura, que é a base da nossa educação e da nossa escola. E não podemos esquecer que o verdadeiro património das cidades são as pessoas vivas. Na cidade coexistem muitos mundos, com especificidades e necessidades próprias. Cabe, portanto, ao poder autárquico integrar e assegurar as respostas, sem excluir ninguém, conferindo oportunidades diversas, especialmente aos mais vulneráveis, crianças, portadores de deficiência e população idosa. Partindo da premissa de que a cultura liberta o homem, cabe-nos olhar com atenção para os equipamentos culturais já existentes no Concelho do Marco e articulá-los numa política social e cultural coesa. Porém, do nosso ponto de vista, esta não é uma tarefa que se compadeça com uma legislatura, é trabalho de fundo e moroso. O Marco dispõe já de estruturas culturais assinaláveis, como o Museu Municipal Carmen Miranda, que está tanto na moda agora, o Museu da Pedra ou a Biblioteca Municipal. Mas é imprescindível apoiar outras artes, nomeadamente os criadores jovens, muitas vezes com dificuldades para aceder a locais para expor as suas obras, criando condições para o surgimento de novos públicos e para a evolução da criação artística. Para além do caráter festivo de muitas iniciativas municipais, com os seus objetivos próprios a curto prazo e que se repetem anualmente, está na altura de ter uma nova visão e de implementar novas estratégias, de apostar num trabalho de base, promovendo a literacia no Concelho e criando um maior envolvimento na produção cultural. O nosso intento é o de gerar massa crítica, empoderamento pessoal, tornar os cidadãos mais responsáveis e formar, por conseguinte, novos públicos para a cultura. As nossas propostas são construir uma sala de espetáculos para o município e estabelecer parcerias externas a nível artístico e cultural, como por exemplo a Universidade do Porto ou outras instituições de ensino sediadas em municípios envolventes.
Empreender políticas educativas, locais de criação e formação de novos públicos para a cultura. Aumentar a dotação orçamental alocada aos equipamentos culturais do Concelho, qualificando os seus recursos humanos. Abrir a Biblioteca Municipal à sociedade, indo além do público estudantil, pois são espaços gratuitos de uso livre e universal. Melhorar a coleção e acervo da Biblioteca Municipal, indo ao encontro dos diferentes tipos de leitores. Criar condições de apoio para o surgimento de criadores artísticos nas suas mais variadas áreas, dando visibilidade em locais para a criação e para a exposição das suas obras. Constituir um conselho de leitores e clube de leitura que dinamizem vários tipos de atividades, bem como um grupo de amigos dos museus. Fomentar novas experiências e dinâmicas, alargando o seu âmbito a outras redes de contactos, universidades séniores, lares e associações de todo tipo. Potenciar a interação do arquivo histórico, fiel depositário da memória com a comunidade local, fazendo um exercício criativo com as diferentes freguesias, apelando à doação de documentação variada e mesmo fotográfica da nossa região. Apoiar financeiramente as associações recreativas que desenvolvem atividades culturais, grupos de teatro amador, universidades séniores, entre outras, em torno de projetos específicos e escrutináveis, uma vez que exercem um serviço público de veras importante. Nós, no Marco, nos últimos anos, em termos de cultura, temos baseado única e simplesmente nas festas do Concelho. E se nós formos por esse Concelho fora e perguntarmos, principalmente aos jovens, as festas do Marco, qual é o objetivo e qual é o dia das festas do Marco? Os nossos jovens não sabem responder. Os nossos jovens não vêm às festas do Marco. Mas se perguntarmos quando é que são as festas de Fremonte, quando é que são as festas de Lousada, quando é que são as festas da Lixa, os nossos jovens já nos sabem dizer. Nós, no nosso Conselho, neste momento, em relação aos jovens, não temos rigorosamente nada em termos de cultura. Não temos uma sala de cinema, não temos um pavilhão multiusos que nos foi prometido há 12 anos, onde podemos fazer concertos, onde podemos fazer teatro. E a nossa procura, a nossa forma dos mais jovens, eu incluo mais jovens, é de sair do Marco. Eu próprio já não vou às festas do Marco há 8 anos, porque não há motivo de interesse. Há motivos de interesse para os mais velhos, sim senhora, mas não há motivos de interesse para os mais jovens. Aquilo que os concelhos vizinhos, que nós devíamos ter exemplos para eles e não eles para nós, aquilo que os nossos concelhos vizinhos fizeram foi atrair os jovens de todos os concelhos. Nós vamos a qualquer festas aqui à volta, nos concelhos vizinhos, e encontramos gentes do Marco, jovens do Marco, que procuram se divertir. Por isso, e nos próximos 4 anos, devemos olhar para os eventos que se faz de uma forma de tentar chegar a todos e não só aos mais velhos. A criação realmente da cultura no Marco é obrigatória e não podemos só olhar para a Carmen Miranda. A Carmen Miranda é um exemplo do Marco, é uma imagem do Marco, mas não podemos olhar só para ela. Pois bem. Cristina Vieira, sobre cultura, por favor, candidata do PS. Muito bem. Em relação à questão da cultura, eu acho que o Partido Socialista entende, aliás, que a cultura deve ser do Concelho para o Concelho, mas com progressão para a região, ou seja, a nossa promoção da cultura deve ter como base a região e até o país. E isto dizer que no Marco de Canaveses, como aqui já foi dito, continuamos sem ter uma sala de espetáculos à altura daquilo que é este município. Ela foi-nos prometida realmente há 12 anos pelo PSD no seu programa eleitoral, mas continuamos sem ter um pavilhão multiusos, quer para ser utilizado a nível desportivo, quer também para ser utilizado a nível cultural e para espetáculos culturais. E por isso esta é também uma das prioridades do Partido Socialista, é criar este pavilhão multiusos também para reforçar aqui a necessidade desta sala para o uso da cultura. Nós entendemos que a nossa cultura tem que ser devidamente articulada com o turismo e por isso no nosso programa de turismo temos um item que se chama mesmo Turismo Cultural, Histórico e Artístico. Temos hoje a Rota dos Museus, o Museu da Pedra em Alpendurada, o Museu da Carmen Miranda na cidade, o do Linho e do Vinho na Casa da Cultura de Maureles. Temos também a sinalização dos caminhos de Santiago, que devemos fazê-la e aproveitá-la da Via Brácara Augusta até Braga, de Tongóbrega no Freixo, e Mérida Augusta em Mérida, e temos muitos caminhos de peregrinação a Santiago. O Castro de
Quires, a Capela de Penidos, sobre Tâmega, a Travessia do Tâmega, etc, etc, etc. E isto requer também que exista uma sinalização deste texto histórico de Canaveses, da Rua de São Nicolau até à Rua Direita. A Rota do Românico, como todos sabem, está muito bem sinalizada. Devemos criar uma sub-rota da Rota do Românico e do Barroco e também valorizar e afirmar a nossa Serra da Abobreira como espaço livre, interpretativo e histórico da primeira ocupação humana na região. Há todo este património, nós queremos que este património esteja ao serviço da cultura no Marco de Canaveses e vamos apresentar, e já o temos no nosso programa eleitoral. Em relação também àquilo que são as festas da cidade, de facto o Marco de Canaveses tem ficado muito aquém a nível cultural daquilo que são os nossos municípios à volta. E eu dou só dois aspectos ou dois exemplos como aspecto que eu acho significativo. Temos, por exemplo, um festival do Anho Assado que promove o nosso prato gastronómico mais conhecido. Demos nós até uma confraria do Anho Assado no Marco de Canaveses, mas depois quando cá fazemos este evento, verificamos que Baião é um município aqui ao lado que recebe centenas de milhares de pessoas para degustarem este prato gastronómico. Temos depois aqui ao lado Amarante, que faz um festival cultural e de musical que se chama o Festival Mimo e traz novamente centenas de milhares de pessoas ao município de Amarante, e nós continuamos com umas festas da cidade durante 15 dias, quase para consumo interno, porque não conseguimos capitalizar em termos culturais com estas festas. Queria também dizer que uma das propostas do Partido Socialista é utilizar o espaço público, e aqui temos uma entidade que nos vai certamente ajudar, que é a Arte Tâmega, na difusão da cultura do Concelho nos espaços públicos, como dizia, sejam eles musicais e culturais. Queremos valorizar o património, queremos valorizar as tradições do Concelho e queremos integrá-las num programa cultural à escala nacional. É este o nosso propósito, os outros fazem-no aqui ao lado, os nossos municípios não temos que inventar nada, só temos que de facto pegar nos bons exemplos, e também tenho a certeza que seremos capazes de fazer todo este trabalho sem qualquer slogan político. Muito bem. Paulo Teixeira, por favor. A cultura é um motor essencial para qualquer concelho na medida em que enriquece, aprofunda e divulga o que melhor um povo sabe e tem. O Concelho de Marco de Canaveses é um concelho muito rico. Eu há cerca de 10 anos, como Presidente de Câmara, tive que andar por aqui, juntamente com os meus colegas Presidentes de Câmara da Associação de Municípios de Val de Sousa, para alargarmos ao Tâmega e Sousa a Rota do Românico. Fomos nós que trouxemos para esta vasta região este projeto, depois de os termos estudado em França, e por isso é um projeto que eu acredito desde a primeira hora, é um projeto que pode revalorizar o património e os rios envolventes, é um projeto que pode dar vida também, neste caso, ao Marco de Canaveses. Para isso é preciso uma verdadeira descentralização cultural em todas as freguesias que são contempladas com iniciativas culturais do município. Nós temos uma proposta de trazer para o Marco uma Bienal da Cultura, com o apoio da Escola de Teatro do Bolhão do Porto, com grande trabalho feito nesta área, potenciando os monumentos e as histórias ricas que este concelho tem. O Concelho do Marco de Canaveses tem, para além da Carmen Miranda, na área da música, tem muita gente consagrada na área literária. E por isso é que pretendemos também criar anualmente um prémio literário de modo a premiar todos aqueles que neste concelho se dedicam à escrita. Vamos trazer para o Marco de Canaveses, seja a antiga, mas se não houver, compra-se uma, a biblioteca itinerante. Tem sido pedido por muitos jovens, muitos idosos, nos diversos lugares da freguesia do concelho, que venha novamente para o Marco de Canaveses a biblioteca que existia antigamente, porque não há muitas vezes transportes para as pessoas virem à biblioteca na sede do concelho. Como eu dizia há pouco, o concelho tem um potencial enorme. Eu visitei ainda há poucos dias um pequeno museu de etnografia em Penhalonga, que está fechado e pode estar aberto. A doutora Cristina já falou do caso do Rancho de Morelos, que fez um trabalho muito meritório, mas há mais. Há que recuperar o moinho da praia de Várzea do Velha e criar a Rota dos Moinhos no Marco de Canaveses. Já dialogámos com a Igreja, por exemplo, no caso dos peregrinos, quer nos caminhos de Santiago, quer nos caminhos de Castelinho, por exemplo, tanta gente vem ali todos os anos, e pretendemos transformar algumas residências religiosas que estão completamente abandonadas neste momento em albergues de peregrinos, para que também possa ser um motor de desenvolvimento económico e turístico deste concelho. Muito obrigado. Sobre esta mesma temática, então, escutaremos de seguida José Mota, do PSD. No que diz respeito à cultura, o PSD entende que este deve ser o centro da estratégia de desenvolvimento sustentável do Marco de Canaveses para o próximo tempo. Para isso, pretendemos reforçar a oferta cultural, chegar a todos os públicos, melhorar a nossa produção cultural local, e isso são fatores de dinamização da vida em comunidade e do seu enriquecimento.
Nesse sentido, propomos-nos concluir a construção do Centro Cultural de Marco Canaveses, tal como já foi anunciado, após a aquisição do antigo edifício do Cine-Teatro. Iremos dar continuidade agora à sua requalificação interior e, essencialmente, criar dentro deste novo edifício, desta nossa nova valência cultural, criar um conjunto de atividades, dar vida ao Centro Cultural no que diz respeito ao teatro, à música, às artes plásticas, ao vídeo, multimédia, enfim, todas as artes do espetáculo. Pretendemos fazer neste edifício a integração do centro da biblioteca neste Centro Cultural do Marco Canaveses, permitindo assim que, de facto, a nova Biblioteca Municipal tenha uma capacidade de resposta ao público marcoense bastante maior do que aquela que neste momento consegue dar. E neste sentido faremos também a requalificação do Museu Carmen Miranda a partir dos 2 edifícios que ficarão disponíveis para a requalificação e ampliação do Museu Municipal do Marco de Canaveses. Pretendemos também apoiar projetos artísticos comunitários, aproximar a oferta cultural das escolas, manter e valorizar os eventos de referência da identidade marcoense. Iremos apostar na criatividade e na arte e, naturalmente, como já vem sendo dado sinal neste sentido, reconhecer e potenciar o valor diferenciador da Carmen Miranda. Por último, referir que, como bom exemplo, temos já o trabalho desenvolvido pela Arte Tâmega, a Academia das Artes do Marco Canaveses, que foi, como se sabe, uma dinâmica iniciada por vontade e grande empenho da Câmara Municipal e que a sociedade civil, muitas pessoas, muitas famílias, deram corpo e hoje tem nitidamente uma presença no panorama cultural do Marco e da região. Muito bem. Foram as palavras de José Mota. Escutaremos de seguida Isabel Baldaia para encerrar esta temática. Nós consideramos que o acesso à cultura é um direito constitucional. Cabe também à autarquia a promoção de condições de acesso a todos os marcoenses que possam criar e usufruir de diferentes formas de cultura. Nós identificamos a necessidade de uma agenda cultural mais completa. Nestes 12 anos, o município aumentou o apoio às associações culturais existentes e incentivou a criação de outras. Há, de facto, uma agenda cultural ligada ao associativismo que nós consideramos positivo. Mas achamos que a Câmara Municipal devia criar uma agenda cultural própria e diversificada para complementar a que já existe. Nós defendemos a criação de um espaço cultural de raiz, uma verdadeira Casa da Cultura, onde possam coexistir todas as formas de cultura e de arte. Defendemos a criação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Cultural de Marco Canaveses, um processo de cultura integrado, diversificado, com música, teatro, folclore, artesanato e outras formas de cultura. O Marco Canaveses tem uma história muito rica e ancestral, feita por pessoas e acontecimentos que vão muito para além da Carmen Miranda. Em todas as freguesias que compõem o nosso concelho, existem autênticos cofres atulhados de tradições imemoriais, como o teatro popular, as cantigas de trabalho e de lazer, as novenas, por exemplo, na Liberação nós temos as novenas à Senhora da Liberação, o folclore, enfim, todo um espólio que devemos preservar e incentivar. E depois temos que referir realmente a agenda cultural dos concelhos à nossa volta, nomeadamente o Concelho de Amarante, que tem de facto uma agenda cultural muito importante e muito rica. Devemos copiar os bons exemplos. A política cultural que a CDU propõe consiste no efetivo exercício dos direitos culturais, na criação de condições para o desenvolvimento integral da pessoa humana e dos valores culturais da sociedade. E agora só uma parte, a doutora Cristina não leva mal, mas no Festival do Anho vão centenas de milhares, não é muita gente. É muito bem. Por isso é que eu referenciei. Eu vou lá e assisto, são milhares deles. Pois bem, sobre esta temática estamos conversados. Poderemos avançar para a temática seguinte, proposta pela candidatura do Partido Socialista, Ação Social, e assim de imediato, e apelando a uma boa gestão de tempo, porque temos cerca de 8 minutos para encerrarmos o debate, que na verdade só são 4, porque precisaremos de outros 5 para podermos fazer o minuto final de encerramento. Assim solicito que nesta temática Ação Social possamos ser bem céleres e que não possamos passemos para além de um minuto de intervenção. Vai ser difícil.
apelo ao sentido de síntese. Força. Muito bem, em relação à ação social, a candidatura do Partido Socialista vai querer dar resposta às problemáticas que já estão identificadas no Conselho, nomeadamente a falta de respostas sociais em lar, centro-dia e apoio domiciliário. Neste momento existem apenas 2 lares no Conselho que garantem 135 vagas para idosos. Queremos alargar esta resposta porque entendemos que é prioritária. Também no serviço de apoio domiciliário e centro-dia é muito importante que os idosos do nosso Conselho tenham garantida essa resposta no seu final de vida, ou quando estão mais dependentes ou com problemas de saúde. Este será também uma aposta com as instituições que já existem no local e que vamos, logicamente, ter que coordenar com o Centro Estatal de Segurança Social. Uma outra problemática é a inexistência de apoio especializado para idosos com quadros de demência. A Câmara Municipal, com o Partido Socialista, vai apoiar as instituições e a família onde existe essa patologia, quer com as pessoas que já têm a patologia, quer na prevenção. Vamos também ter o cuidado de apoiar os familiares e cuidadores, de forma a amenizar a sobrecarga e o papel de cuidador e apostar sobretudo na prevenção e no controle das demências. Em relação à infância e à juventude, aqui já foi falado na rede de jardins de infância, por isso não vou falar. Vamos ter o cuidado de aumentar os lugares de creches, só existem, como já disse, 4 creches no Conselho e são necessárias, e vamos sobretudo melhorar a aplicação do Fundo de Emergência Social para dar resposta às situações de precariedade social. Em junho deste ano, eu já disse, existiam 3.400 desempregados e por isso é preciso olhar para as famílias que não têm recursos em situações esporádicas, dar essa resposta. Há também uma problemática que é a falta de habitação social que vamos ter que resolver no Conselho, porque a Câmara nunca teve uma política de habitação como devia ser da sua responsabilidade e por isso vamos ter que dar resposta também a este desígnio. Perfeito. Fica ainda por dizer muitas coisas, mas... Naturalmente, acredito que sim, mas outras temáticas também. Paulo Teixeira, por favor. Eu, como Presidente da Câmara, deixei o Conselho de Castelo Paiva com 4 lares e 7 creches ou equipamentos similares. Nós temos 24 respostas para 871 beneficiários, o Marco tem 22 respostas para 477 beneficiários e Amarante e Baião, por exemplo, tem 37 respostas para 545 beneficiários. E por isso urge fortalecer a rede social, criar uma verdadeira cobertura a todas as pessoas que necessitam deste apoio, apoiar as famílias que se batem com dificuldades imprevistas e promover a sua adaptação a novos contextos. Criaremos 100 habitações sociais ao longo de 4 anos, 25 habitações sociais para famílias carenciadas. A própria autarquia compromete-se a criar um banco alimentar permanente em parceria com as instituições existentes para dar resposta efetiva e imediata às necessidades mais básicas das famílias. Vamos criar um banco de ajudas técnicas para apoio aos mais necessitados no que respeita a equipamentos como cadeiras de rodas, andarilhos ou camas articuladas. Reforçaremos o valor do Fundo de Emergência Social para 250 mil euros com apoio ao IMI e iremos alargar, como já referi anteriormente, o horário das creches apoiando as IPSS que o fizerem. Nós teremos também uma palavra de apreço para os bombeiros, como podemos ter bombeiros no Mar Canaveses de primeira e de segunda, nomeadamente aqueles que, vivendo aqui, trabalham noutras corporações de bombeiros vizinhos. Pois bem, José Mota, por favor. No âmbito social, nós vamos cuidar mais dos que mais precisam. Para isso, consolidaremos e aumentaremos a rede social, iremos patrocinar as IPSS para que melhorem as suas relações contratuais e os acordos com a Segurança Social. No que respeita ao próprio município, reforçaremos a capacidade em recursos humanos na área social dos quadros técnicos do município, no sentido de valorizar também o trabalho da CPCJ e do CLAS. E continuaremos, junto às IPSS, a implementar ferramentas e instrumentos que vão ao encontro de uma melhor e mais eficiente gestão dos recursos e das suas valências. Apoiaremos naturalmente o surgimento de creches e iremos, ao nível da habitação social, continuar a requalificar e a valorizar o espaço, procurando sempre aumentar a capacidade de resposta para que as famílias mais carenciadas possam ter respostas a este nível. E procuraremos que o nosso Conselho seja um Conselho mais amigo dos idosos, que permita um envelhecimento ativo e saudável com mais qualidade de vida e bem-estar. Muito bem. Isabel Baldaia. Nós defendemos a criação de um observatório social que trabalhe em parceria com as instituições sociais e num diálogo permanente sobre os mais graves problemas do nosso Conselho. Defendemos a criação de um banco de ajudas técnicas / centro de recursos municipais, que será uma plataforma de empréstimo a pessoas particulares ou coletivas de equipamento médico e ortopédico. Na habitação social, pretendemos promover e incentivar a construção de habitação a custos controlados, com rendas baixas e, nomeadamente, com isenção de licenças camarárias. Ter ao dispor do município habitações próprias ou em protocolo para respostas de caráter urgente.
e defendemos, com esta matéria tão importante, a criação do Pelouro dos Direitos Sociais e Inclusão. O Pelouro será um veículo para o combate à exclusão social. Desenvolveremos um programa cuidado de políticas inclusivas em articulação com as instituições e as escolas. Pois bem, encerramos então com o Nuno Leite, a temática de ação social, por favor. O município de Marco necessita desenvolver programas de apoio social numa perspectiva solidária. Deve apoiar os cidadãos e as famílias com problemas de desemprego, de baixos salários ou de infortúnios acidentais nas suas vidas. Este apoio deve passar por articulação eficaz com os grupos responsáveis pela ação social nas freguesias. Criação de programa de participação de medicamentos para doentes crónicos de baixos rendimentos a ser realizado pelas juntas de freguesia. Apoiar os municípios com comprovadas carências económicas nas suas redes, enquanto não existir oferta pública de habitação com rendas de custo controladas. Criação da tarifa social da água, nos mesmos enquadramentos da tarifa social para a eletricidade. Programa de apoio a idosos de baixos rendimentos para a realização de pequenos concertos e arranjos nas suas habitações. Apoio à mobilidade a pessoas idosas com dificuldades de locomoção e pessoas com mobilidade reduzida. Criação de lares de terceira idade e infantários de gestão pública e a criação de habitação social, porque neste momento temos pessoas que já tiveram ordem de despejo e não têm no marco uma habitação social. Pois bem, sobre esta temática estaremos também, então, ouvimos e percebemos as diferentes propostas, o tempo obviamente urgia e penso que foram abreviadas algumas delas. Vamos entrar na parte final deste debate. Os critérios que a Rádio Cooperativa Fiel definiu determinam 1 minuto final de intervenção a cada candidato. Foi feito um sorteio para determinar a ordem final dessa intervenção e, segundo esse sorteio, o primeiro candidato a intervir é Cristina Vieira do PS, a quem eu peço que ocupa então o seu minuto, dirigindo-se aos eleitores, essencialmente Marco Canaveses. Queria dirigir-me aos marcoenses e dizer aos marcoenses que o Partido Socialista, de facto, nunca esteve à frente dos destinos da Câmara Municipal. O Partido Socialista, comigo como autarca de freguesia durante estes 12 anos, obtive, entendo eu, a experiência suficiente para conhecer o município e para conhecer as dificuldades das freguesias e das comunidades e da população. Por isso, o Partido Socialista tem hoje um verdadeiro programa de desenvolvimento do Concelho e para o Concelho. Conhecemos as carências e temos respostas. O Partido Socialista solicita apenas à população marcoense uma oportunidade. Nestes anos todos de democracia no Marco de Canaveses, fomos sempre governados por 2 partidos, pelo PSD e pelo CDS. Acho que é tempo de avançar com o Marco de Canaveses e desta vez com o Partido Socialista à frente da Câmara Municipal. Muito bem. Segundo o sorteio, José Mota do PSD, por favor. Dirijo-me então a todos os marcoenses, dizendo que em 2005 marcámos um momento para inverter a tendência de perda e restaurar a esperança, começando um novo ciclo de prosperidade e qualidade de vida. Hoje, dirijo-me de novo a todos os marcoenses para afirmar que esse objetivo foi alcançado e que temos de garantir que esse ciclo não será interrompido. Continuamos cientes da grandeza dos desafios que se nos colocam, mas temos a certeza de sermos capazes de levar por diante esta missão de bem servir a nossa terra e as nossas gentes. O trabalho realizado ao longo deste primeiro ciclo vai permitir implementar uma série de reformas e de novos projetos nos 4 anos que se seguem. É assim que nos propomos continuar a trabalhar, mas agora temos uma certeza, estamos mais fortes, temos mais instrumentos, conhecemos ainda melhor o nosso Concelho, as nossas necessidades e as nossas potencialidades e por tudo isto entendemos que a nossa equipa é a que melhor pode responder aos desafios que se colocam ao Marco e aos marcoenses. Temos confiança nos marcoenses, sabemos que estão atentos ao trabalho que fizemos e nos apoiam. Nós fizemos também a avaliação do trabalho que fizemos. No próximo dia 1 de outubro vão realizar-se as eleições para eleger os órgãos das autarquias locais e os cidadãos do Marco vão fazer uma escolha. É com a total consciência dos desafios que temos pela frente que eu confio que os marcoenses vão, de novo, votar na candidatura que eu lidero do Partido Social Democrata. A vitória está ao nosso alcance, mas temos a consciência de que precisamos de obter um resultado que garanta a governabilidade do município durante os próximos 4 anos. Obrigado. Para que o Marco não volte para trás, para que a mudança não pare, para que o nosso Marco seja cada vez melhor. Pois bem, de seguida então teremos a candidatura do Bloco de Esquerda com Nuno Leite. Pela primeira vez, o Bloco de Esquerda vai concorrer às eleições autárquicas no Marco Canaveses. Por
Precisamos da confiança de todos os marcoenses para introduzir mudanças no Conselho, abri-lo ao país e apostar no futuro. A candidatura do Bloco de Esquerda terá dinamismo, cor e modernidade, com propostas para mudar o município nas suas condições de vida coletivas. É necessário levar o Marco para outro patamar e concretizar todas as suas potencialidades endógenas, aproveitando a sua localização geográfica, os seus rios e afluentes, os seus jovens, acarinhar os municípios maduros, engrandecer a sua cultura e as suas gentes. Neste sentido, o Bloco de Esquerda, através dos seus candidatos aos diferentes órgãos autárquicos, propõe uma atuação eficaz e consentânea com os princípios da igualdade de direitos consagrados na lei, comprometendo-se a lutar pela proteção dos direitos básicos à saúde, à educação, à cultura e à justiça, empenhados em combater pela indispensável transparência e democracia nas relações entre os serviços municipais e os seus cidadãos. Na verdade, julgamos imprescindível fomentar laços de estreita colaboração a nível do poder local, do ponto de vista político, económico, social e cultural, com vista a melhorar a qualidade de vida dos habitantes do Marco, rentabilizando os recursos logísticos e humanos já existentes e apostando num verdadeiro trabalho em rede. De seguida, segundo o sorteio, teremos a candidatura do CDS, Paulo Teixeira. Nestes 53 anos de vida, dediquei mais de 12 anos às pessoas e ao seu bem-estar, servindo um concelho da região do Tâmega e Sousa, que ficou conhecido de todos os portugueses quando ocorreu o acidente da ponte entre os rios. Conheço bem este território e aceitei ser candidato a Presidente da Câmara Municipal do Marco Canaveses após muitos marcoenses demonstrarem que tinha chegado a hora. À minha volta tenho uma equipe que acredita num projeto que é de todos os marcoenses e para todos os marcoenses. Conto também, no futuro, com todos os funcionários da Câmara Municipal para desenvolver e fazer aquilo que falta fazer no Marco Canaveses. Proponho uma nova forma de fazer política mais próxima das pessoas. Proponho-me a resolver definitivamente os dossiês que são fundamentais para o crescimento económico do Concelho, assim como melhorar a qualidade de vida dos marcoenses através de pequenas grandes coisas como o abastecimento de água e saneamento. Os marcoenses podem esperar de mim uma pessoa experiente e humana, o único candidato que já foi Presidente de uma Câmara Municipal. Os marcoenses conhecem-me bem e por isso é que lhes digo, votem no CDS no próximo dia 1 de outubro. Pois bem, encerramos o debate e estes minutos finais com Isabel Baldaia, da CDU. Se os marcoenses confiarem nos homens e mulheres que compõem as listas da CDU, o nosso Conselho será um marco autêntico, sem complexos de inferioridade, um marco de cara levantada, com uma enorme vontade de chegar sempre mais longe, sempre mais perto daquilo que o seu povo merece. No dia 1 de outubro, faz do teu voto uma semente. Vota CDU e espera confiante os frutos num futuro muito próximo. Pois bem, escutados estes espaços de minuto final, vamos encerrar este debate aqui em direto do Auditório Municipal de Marco Canaveses, debate com os candidatos a Presidente de Câmara do município de Marco Canaveses, como já dito. Regressaremos para um novo debate amanhã. Quarta-feira, em direto de Passos de Ferreira, com os candidatos ao município de Passos de Ferreira. Aos presentes aqui, muito obrigado. A todo o auditório connosco que esteve escutando este debate, que espero tenha sido proveitoso. Obrigado por terem estado connosco também. Então, continuação de um belíssimo dia. Até amanhã em Passos de Ferreira.